Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula. Essa aula hoje, ela é mais do que especial, porque talvez você seja aquela pessoa que é incrível para ajudar, né? Que sabe o que dizer, que tem facilidade de perceber o que o outro precisa, mas pode ser que talvez você ainda não aprendeu o limite nessa relação. Porque, gente, a gente só sabe fazer isso verdadeiramente, quando a gente também sabe cuidar da gente. Quando a gente compreende alguns princípios do inconsciente na ordem da ajuda. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos falar aqui que a ajuda, ela tem uma ordem e ela precisa ser cumprida. Muitas vezes as pessoas têm aquela expectativa de aumentar a quantidade de clientes, né? De melhorar as estratégias de venda, de, o que mais? Trazer mais clientes. E, no fundo, um dos pontos principais que todo ajudante ou pretendente de ajudante precisa é saber exatamente quais são as ordens inconscientes a serem estabelecidas e respeitadas nessas relações. Combinado? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aí Maria Luísa, tudo bem? Seja bem-vinda. Fernanda, Leone, Adriana. Estou vendo, gente, um montão de alunos. Fico feliz demais, porque os alunos estão em tudo, né, Lloyd? Né, Terezinha? Que delícia. Acho muito boa. A Cláudia também, né? Sejam muito bem-vindos. Eu falo, gente, que essa aula, Joana, a Rieko tá aí, né, Rieko? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu, querida? E eu fico muito feliz, gente, porque essa aula, de fato, para mim, é uma das aulas mais relevantes que todo profissional ou toda pessoa que gosta de ajudar precisa assistir. Por um simples motivo. A ajuda é uma das coisas mais perigosas que nós podemos fazer da maneira mais desavisada e bem intencionada possível. Tem muitas pessoas que acreditam assim, que ajudar é sempre bom. Isso não é verdade. Nem sempre ajudar é bom. Nem sempre ajudar é de fato o que a gente deve fazer. Mirela, mas por que razão você está dizendo isso? Porque toda ajuda tem uma consequência. Toda ajuda tem um preço. Tem muitas pessoas com a vida desorganizada, desarticulada, perdendo força, tendo problema no relacionamento, porque ajuda em desordem. Então, nessa aula de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês quais são os pontos essenciais da ajuda. Qual é a postura que verdadeiramente ajuda? Também vou pontuar o que vocês precisam tomar cuidado e evitar, ok? Para não ferir a ajuda. Então, eu coloquei alguns pontos fundamentais, né? A Andréia está falando se essa aula está na plataforma. Andréia, não, não tá. Nós também damos esse conteúdo específico para os alunos, tá? Tudo que eu entrego fora tem para os alunos. Mas não é essa aula, é uma aula ainda mais profunda, tá bom? A gente precisa entender, gente, o nível de profundidade e a capacidade das pessoas suportarem. Porque esse aqui é um evento gratuito, então a capacidade de suportar não é tão grande. Então, por isso que eu estou dizendo, André, você é aluna. Então, lá para você vai ter uma outra aula, tá? Gente, é assim, isso tem a ver com a ordem da ajuda. Vou falar aqui um pouco, tá? Quando é aluno, o aluno já existe uma ordem, ele está ali para um aprendizado muito profundo. Então, as aulas da plataforma, elas são bem mais profundas, tá? Mas é muito bom vocês sempre estarem aqui, e é isso, todo aluno quer assistir todas as aulas, né? Por quê? Porque vocês vão crescendo, a gente está na nossa comunhão, tá? E toda aula, gente, ela é diferente, porque o movimento inconsciente coletivo, ele é sempre diferente. E eu entrego, por isso que eu faço questão de ter aulas ao vivo. Eu sempre entrego o que aquele grupo está precisando, ok? Mas esse é um dos temas mais trabalhados com todos os alunos. Porque se você ajuda em desordem, é impossível que você prospere. E mais sério do que isso, se você ajuda em desordem, a sua família está em risco. Quais são os riscos da ajuda em desordem? Desequilíbrio financeiro, problemas de saúde, separação e adoecimento de filhos. Mirella, então o que isso significa? Que tudo que eu gero na minha vida, quando eu ajudo o outro e eu gero na vida do outro, volta para mim. Em força ou em peso. Em cura ou em adoecimento. Em união ou em separação. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com a ajuda terapêutica, só para vocês entenderem o tamanho da seriedade disso e a gente aprofunda na questão terapêutica, né? Eu lembro um dia conversando com uma cabeleireira, que, assim, geralmente meus cabeleireiros são cabeleireiros de anos, eu sou daquela muito leal, né? Eu gosto de lealdade. Então, às vezes, eu fico com uma pessoa por anos. E aí eu conversava com ela, ela sempre num relacionamento muito bom, o casamento dela maravilhoso, tudo indo bem. E aí um dia eu cheguei e ela começou a contar que estava em crise, o casamento estava a ponto de terminar, né? E à medida que a gente foi conversando, né? E assim, gente, quando você tem contato com uma pessoa, você se conecta inconscientemente a ela. Então, seu nível de profundidade fica outro. Então, é muito natural, vocês vão perceber isso com o desenvolvimento de vocês, que às vezes vocês vão estar conversando com alguém, vocês nem vão dar feedback para essa pessoa, e essa pessoa já vai começar a ter percepções profundas. Então, nesse dia, a gente ela foi fazer meu cabelo, e com as perguntas, apenas com as perguntas que eu fiz para ela, o que ela tomou consciência? Que ela começou a ter crise no casamento, depois que ela começou a ouvir as clientes dela falar mal do marido, e ela começou a apoiar. Ou seja, todo o apoio que ela dava para a cliente dela falar mal dos maridos e se distanciar desses maridos, ela começou a passar no relacionamento dela. Gente, isso é muito forte. Ontem mesmo eu recebi um depoimento de uma seguidora, não sei se ela tá aqui, né?
que ela escreveu que ela estava ajudando uma amiga em relação ao casamento e que depois disso, ela usou o termo assim, ó, eu sequei e não consigo mais ficar com meu marido. Ou seja, ela parou de ter a atração de se lubrificar para estar na relação de intimidade com o marido. Então, eu quero dizer para você que se você é um profissional dessa área e às vezes não está prosperando, ainda não atingiu resultados, isso pode estar relacionado à vida te protegendo de você mesmo. Porque se você apresentar resultados que levam as pessoas para o menos, que enfraquece, que separa, que adoece, você não está prestando um serviço. Você está prestando um desserviço. E a vida vai tentar te parar. Então, às vezes, a falta de fluxo tem a ver com isso. Ok? Às vezes, a perda de dinheiro tem a ver com isso. Outro ponto importantíssimo aqui, né? Tem muitas mulheres que têm um desejo profundo de prosperar. E lá no fundo delas, bem lá no fundo, elas pensam assim: na hora, eu só fico casada porque eu dependo do meu marido. Mas a hora que eu não depender mais, eu me separo mesmo. E aí elas vão para a profissão para ganhar dinheiro com o objetivo de se separar. E pasmem, tem mulheres que fazem isso usando o dinheiro que vem do servir do marido. E aí, gente, às vezes essas profissionais, elas são super competentes, mas a agenda delas não tem fluxo. Então, uma das palavras mais importantes que você, que é terapeuta ou que gosta de ajudar, que sabe que de alguma forma dentro de você vibra o seu coração quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, é ordem. Existe uma ordem que precisa ser respeitada. É igual quando você vai fazer uma receita. Isso é bem importante, tá, gente? Quando você vai fazer uma receita, se você não tem prática e você resolve mudar a receita, a probabilidade dessa receita dar errado é grande. A ordem, a ajuda é assim. Existe uma receita, existe uma postura, existe uma forma que une ou separa. Eleva ou derruba. Entenda, gente, por mais que comportamento humano seja subjetivo, por mais que seja subjetivo, ele tem uma maneira de acontecer. Muitos casais se separam porque tem sempre uma parte que dá demais. Tem sempre uma parte que oferece mais do que a outra. E a base de uma relação de casal é o equilíbrio. É o equilíbrio na troca. A hora que o desequilíbrio acontece, a relação não perdura. No relacionamento com o seu cliente é exatamente a mesma coisa. E aqui, gente, eu até falo paciente de vez em quando, porque a maioria usa o termo paciente, mas eu realmente não gosto desse termo, porque ele traz, no conceito dele, às vezes, uma ideia que pode gerar uma desordem. Porque quando a gente pensa em paciente, a gente pensa numa pessoa que está sem recurso e precisa do outro para que o recurso chegue. A gente pensa numa pessoa que vai muito mais receber do que ofertar. E esse é um dos maiores equívocos na relação entre ajudante e ajudado, ok? Então, como é que vai funcionar? A Jo vai dizer para vocês, né? Ela está aqui à disposição, ela vai reunindo as perguntas de vocês e ao final eu vou tirar dúvidas, tá? E se a gente tiver dentro de um tempo adequado, pessoal, eu ainda vou, dentro desse tempo, tirar dúvidas ou às vezes fazer alguma supervisão. Alguém aqui tem algum caso a ser supervisionado? Levanta a mão para mim, por favor. Quem gostaria? Só para eu poder saber, ou para você me ajudar a calcular, porque eu gostaria muito, se fosse o caso, de fazer alguma supervisão hoje. Porque eu gosto de mostrar na prática, né, gente? Então, se alguém tiver algum caso que gostaria de supervisionar, levanta a mão para mim, só para eu ter uma noção da quantidade. A Josi levantou, ok. A Josi, então, né? Levantou? Tá ótimo. Então, Josi, eu vou dar a teoria, tá? Porque isso vai abrir a sua visão. A Marceles também, né? Então, coloca as duas aí, Jô. Vou fazer o compromisso com as duas, tá? Vou entregar o conteúdo, porque eu acredito que à medida que eu tiver já dando o conteúdo, isso já vai abrir a visão delas, tá? Agora, a partir da Silvânia, aí a gente vai ver se é possível, tá bom, gente? Por causa da administração do tempo. Eu sou incansável. Todo mundo que sabe. Quando é aluno, gente, conta aqui. Alunos, coloca aqui para mim no chat. Quanto tempo dura as aulas? Nosso compromisso é de 2 horas, mas geralmente vai até mais, tá? Se vocês estiverem dando conta, a gente também pode ir. Mas quando não é aluno, eu tomo um cuidado maior, porque já não tá tão acostumado com o ritmo, né? Tá? Mirela, eu queria Oi. te pedir só para você solicitar para que eles levantem a mão aqui na reações, que alguns Ah, levantaram a mão assim, tá? ótimo. Tá, bem, ótimo, Fran, obrigada. Gente, então coloca a mãozinha das reações, tá? Como as meninas fizeram. Ó, a Josi, a Marceles, a Silvânia. Isso aqui, tá? Para eu poder ver, combinado? E aí vocês vão controlando aí. Então vamos lá, pessoal, vamos entender então isso melhor. Quais são essas ordens? Qual é o posicionamento, a postura adequada para que a gente possa ajudar realmente as pessoas que precisam da gente? Primeira coisa que vocês precisam entender é que quando eu falo de postura, não é isso aqui não, ó, gente. Muita gente faz assim, a Cláudia era uma dessas. Quando ela começou, né, Cláudia? Cláudia Jabor. Eu falava postura, ela estava assim, ela lembrava da postura externa, né? Quando eu falo de postura aqui, eu estou falando sobre uma postura interna. Não é o que sai da sua boca, é o que sai do seu sentimento, é o que sai do seu coração. São os princípios, a base, o conhecimento que você está sustentado nele e se apoiando internamente para suportar, no sentido de dar suporte, tá? Àquela pessoa. Então, o que vai fazer a pessoa se mover não tem a ver com aquilo que sai da sua boca, mas, sobretudo, daquilo que sai dos seus sentimentos. Por isso que muitas vezes tem gente que está atendendo ali, ó, e está atendendo muito mais focado na mente, com pensamento perturbado, com coração distante de quem está atendendo,
A pessoa está falando, ao invés de estar acompanhando a pessoa na fala, nos sentimentos, aquela pessoa está pensando assim, então eu tenho que perguntar isso. Será que ela está falando que foi abusada? Será que foi por quem? Será que eu pergunto se foi pelo pai? Entende? A pessoa está falando e você está aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de ordem inconsciente, nós estamos falando de uma postura adequada. Um dos principais pontos da postura, gente, eu fiz um resuminho aqui, tá? Para eu falar tudo que precisa, porque é informação demais, né? Um dos pontos principais, quando a gente pensa em postura, a gente precisa entender que é uma postura de posicionamento de adulto para adulto. O que isso significa? Diante de você, a pessoa pode estar passando pela dor que for, ela é uma adulta. E você não tem que entregar para ela o que ela quer, o que ela acha, o que ela imagina. Porque as principais dificuldades dela são inconscientes. Se fossem conscientes, ela já teria resolvido. Então ela não está ali para você dar um palpite. Ela não está ali para você analisar e explicar. Ela está ali para você ir junto com ela na raiz inconsciente do problema. E aí, gente, quando você perceber o essencial, você não pode dar para ela o que ela quer, você tem que dizer para ela o que ela precisa. E na maioria das vezes, o que o cliente precisa não é o que ele quer. Na maioria das vezes, o que o cliente quer é consolo, é que você tenha pena dele, é que você tenha compaixão, é que você diga para ele que ele está certo e que as outras pessoas estão erradas. Só que quando você consola um cliente, sem mostrar para ele a parte dele de autoria nessa história, sem perceber, você está infantilizando o seu cliente. Sem perceber, você está colocando ele numa condição de subestimar a capacidade dele de resolver o problema. Então, quando um cliente chega até você, ele chega porque falta a ele algo significativo para que ele se mova daquele lugar. Até aqui, tudo bem, pessoal? Então, cabe a você entregar para ele o que ele precisa e ajudá-lo a se empoderar e assumir a responsabilidade em relação àquilo. Gente, isso é tão forte, por exemplo, nas relações abusivas. Porque muitas vezes uma pessoa que sofreu qualquer forma de abuso, o que ela mais quer? É que você acolha ela, não é? E é necessário acolher? Claro que é. Mas ela quer que você mostre para ela que o outro foi responsável. O outro foi responsável, não foi? Foi. O outro foi responsável. Mas, se ela não perceber que de alguma forma algo dentro dela atua de maneira a colocá-la nessa situação de vulnerabilidade, o abuso vai se repetir de novo, mais uma vez, de novo e de novo. Então, outra ordem da ajuda. Você precisa agir sem medo. Porque se você tem medo, eu vou tentando trazer alguns fatos para a gente entender naquilo que é mais comum para quem ajuda. Se você tem medo, por exemplo, de que um paciente que diz para você que quer tirar a própria vida, de que ele realmente realize isso, o que você vai fazer? Você vai se preocupar com o seu paciente para além daquilo que é a sua responsabilidade. Se você tem medo, inconscientemente, o sentimento que você está transferindo para ele é um sentimento de que você não é capaz de superar isso. O medo é um dos sentimentos mais nocivos a serem transmitidos por um profissional da ajuda para o seu cliente. Porque, na verdade, por trás do medo, você também está subestimando a capacidade dele de resolver. Você está subestimando a capacidade dele de suportar. Você está subestimando a força que ele traz dentro dele para resolver o que precisa ser resolvido. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá? Então, esse é um ponto que muitas vezes as pessoas não percebem que estão sentindo medo, porque na maioria das vezes nós somos treinados a negar os nossos sentimentos, mas elas se apegam aos clientes, elas saem do consultório ou saem daquela relação e vão embora para casa preocupados. Vão para casa imaginando que o que deveria fazer para controlar o cliente. E aí, você sabe o que a gente não percebe, gente? Que quando você tem medo, você perde o controle e a autoridade sobre o tratamento. Porque facilmente o seu paciente, o seu cliente, ele reconhece o seu medo e muitas vezes ele usa o seu medo a favor do controle dele. Por exemplo, um medo que é muito frequente, do cliente ir embora sem resultado. Do cliente não ter resultado com você, de você não conseguir ajudar ele. É muito comum que o cliente sinta isso e, de forma inconsciente, ele busca te controlar. Quem aqui já passou por aquela situação de o paciente chegar no consultório e falar para você assim, ó? Ou imagina passar, né? Quem ainda não é terapeuta. Né, Fran? Funciona mais ou menos assim, né? O cliente chega lá e fala assim para você, mas nós já estamos na quarta sessão e eu não tô vendo resultado. A Luísa já tá até rindo, né? Eu não tô vendo resultado, já tem 4 sessões. E a gente tá aqui, a mesma, eu continuo tendo problema com meu marido, minha casa continua disfuncional. O terapeuta que tem medo, imediatamente, ele vai querer o quê? Justificar. Se alguém quiser abrir aqui o microfone e falar para mim o que faz, pode falar. Qual é a tendência da maioria?
É justificar, é explicar, é tentar mudar a estratégia. Agora, se a gente está num processo, você sabe o que você está fazendo, você tem um planejamento, o seu tratamento tem início, meio e fim. Você está consciente do trabalho que você está desenvolvendo. E o cliente não está tendo resultado, gente, a responsabilidade é de quem? É sua, terapeuta. Você precisa esperar o seu cliente chegar para você, para dizer para você que você não está dando resultado, para identificar que o tratamento não está dando certo? É? É o cliente que vai dizer para você? Você vai esperar ser abandonado pelo cliente para entender que o tratamento, a estratégia do tratamento tem que ser mudada? Então, gente, o medo, ele é extremamente perigoso. Porque no medo você está mais em você. No medo você está mais preso nas suas questões do que livre para conduzir o seu cliente. Do que livre para fazer o essencial. Então, o medo é um dos pontos essenciais. Mirela, mas nem sempre o cliente sabe. É claro que ele sabe, gente. O medo, ele é expresso em todos os seus poros. A insegurança, ela é perceptível em tudo. A sua pupila dilata, o seu rosto cora, a tensão no seu rosto. Gente, você não controla. Vocês vão ver aqui na supervisão. Ninguém controla. Aliás, psicopatas, eles são bem especialistas em tentar controlar. Mas nem eles conseguem controlar 100%. Compreendem? Então, um outro ponto fundamental é você agir sem intenção. O que significa isso? Agir sem intenção. Quando você tem uma intenção no seu coração, quando você tem um desejo do resultado do cliente, quando você quer o resultado do seu cliente. Por exemplo, isso é muito comum em mulheres que chegam com diagnóstico de infertilidade. Gente, esse é um diagnóstico que é difícil uma pessoa não querer ajudar, vocês concordam? A maioria das pessoas querem ajudar. Mas quando você tem uma intenção no seu coração e você se move com a sua intenção, você perde toda a condição de ajudar o seu paciente. Mirela, como assim? Eu tenho que atender, eu tenho que ajudar as pessoas sem ter a intenção de ajudá-las? É isso mesmo. Isso significa é que você precisa ter um coração neutro. Mirela, o que é um coração neutro? Se o meu cliente evoluir, maravilhoso. Mas se ele também não evoluir, eu continuo concordando com ele exatamente do jeito que ele é. Eu continuo me alegrando com ele exatamente do jeito que ele é. E mais um detalhe. E se ele continuar sem evoluir, tá tudo bem, ele continua sendo um cliente importante para mim, mas eu encerro o processo com ele. Sabe por quê, gente? Olha, um grande número, mas um grande número, mas um grande número de pessoas chegam dizendo que querem mudança. Mas nem sempre elas querem. Um grande número chega dizendo que quer uma oportunidade, mas nem sempre essa pessoa quer de fato uma oportunidade. Na maioria das vezes, as pessoas querem levantar um problema, criar um problema, enfrentar uma desculpa. É muito mais fácil enfrentar uma desculpa do que enfrentar uma solução. Uma vez eu ouvi um exemplo, gente, esse exemplo ele é bem forte, mas eu vou dar aqui. É um professor que eu tive, né? Talvez algumas pessoas tenham tido aula com ele também. E esse professor dizia assim: você sabe por que que as pessoas gostam de ficar na merda? Porque a merda, ela é quentinha. É verdade. Sair da merda dá trabalho. Não é tão quentinho, não é tão confortável. O mau cheiro a gente acostuma. Sabe o que que eu tô ensinando pra você nessa noite? Que crescer tem um preço. E que nem todo mundo está disposto a pagar. Não, gente, essa fala eu não ouvi do Pablo Marçal, não. Gosto muito dele, mas não foi ele que eu ouvi dizer, não. Pode ser que ele tenha falado, né? Hoje todo mundo na internet, né? Os exemplos são bem parecidos, mas não foi com ele, não. Entenda uma coisa, gente, nem todo mundo está disposto a crescer. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Sabe por quê? O preço do crescimento, ele... Você recebe menos aplauso, menos atenção, menos cuidado, menos proteção quando você está crescendo. Isso significa que quando você começa a ajudar o seu cliente a se posicionar na casa dele, antes ele tinha consolo, ele tinha pena, ele tinha dinheiro, porque o povo dava dinheiro para ajudar ele. Mas quando ele começa a crescer, não. Por exemplo, um homem quando começa a se posicionar em casa, geralmente a mulher estranha, não é? Então, o que que eu estou mostrando para vocês? Que o posicionamento, ele exige coragem, porque dói. Porque dói. Você perde a pena das pessoas. Você perde a companhia de quem tem dó de você. Então, por que que eu estou dizendo isso? Uma das coisas mais necessárias e que mais amadurece um profissional é entender que a pessoa foi ali, ela está te pagando e nem sempre ela quer crescer, nem sempre ela quer mudar. Você pensa, a maioria das pessoas pensa assim, o cliente, não, se ele chegou aqui e começou a me contar um problema, um dos maiores equívocos, gente, que a gente faz no atendimento, é quando o cliente começa a desabafar, você entende que ele quer resolver e você começa a ajudar. Não, às vezes o cliente não quer resolver. Ele tá te pagando só para ouvir. Agora, você precisa entender, gente, isso é muito sério. Você precisa entender o seguinte, a pessoa foi até você. Ela te pagou, ela tirou o dinheiro dela. Ela te pagou para ser ajudada, mas ela não quer ajudar. Ela só tá desabafando, ela tá ali metendo pau no marido, mas não tá disposta a fazer o que precisa ser feito. Vou trazer um exemplo concreto disso. Você tá ali só ouvindo ela desabafando. E você não fala para ela o que precisa. Né? Isso acontece todo dia no consultório.
Tá tudo bem, ela tá escolhendo isso, tá tudo bem você só ouvir? Não, não tá tudo bem, não. Você vai pagar o preço disso, porque você se tornou cúmplice. E se você é cúmplice, a vida vai te cobrar esse preço pela força do inconsciente. Então, isso é muito comum. Por exemplo, a mulher chega em casa e reclama que ela faz tudo e que o marido não faz nada. Que o marido não contribui. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez. Não, Mirella, mas ele não paga a luz. Eu falei, e aí, o que que você faz? Eu pago. Então, enquanto você continuar pagando, ele não vai pagar. Então, o que que você tem que fazer? Parar de pagar. Parar de pagar. E a hora que todo mundo ficar sem luz, você vai ajustar o que precisa ser ajustado com ele. Ah, mas isso eu não vou fazer. O que que os vizinhos vão pensar? Eu falei, então, a opinião do vizinho é mais importante do que o equilíbrio no seu casamento. Então, continua perdendo o seu casamento. Entende, gente? Esse é um exemplo difícil de ser dado, mas é real. As pessoas folgam com a gente quando a gente abre espaço. E por que que a gente abre espaço? Porque é muito cômodo, dá uma sensação de muita superioridade. Quando eu digo eu faço tudo e o outro não faz nada. Eu tô sempre cuidando e o outro não faz nada. E entenda uma coisa, isso é muito forte na nossa comunidade de terapeutas, e psicólogos, e pastores, e etc. Sabe por quê? Nós somos uma classe de ajudantes. E na maioria das vezes, a gente não ajuda porque a gente tem um coração bondoso. A gente ajuda porque existe uma dor inconsciente dentro de nós que precisa ser curada. E eu vejo essa dor no outro, eu não me aguento com a minha dor, então eu preciso ajudar o outro para aliviar a minha. Gente, entenda uma coisa, quando eu ajudo as pessoas a curar, a resolver as dores dela, o que que acontece comigo? A sensação de importância é muito grande. A sensação de superioridade, de grandeza por estar ajudando, por me anular para ajudar o outro. Vocês entendem que quem dá nessa proporção geralmente se coloca como maior? Sem perceber, é inconsciente. Se coloca como maior. Só que isso não é verdade. Só que é essa sensação que acontece entre essas duas pessoas. Quando isso acontece numa relação de casal, desequilibra e a tendência é separação. Quando isso acontece no consultório, o que que vira? Uma relação de dependência. O terapeuta depende do cliente, pagando ele para ele se sentir importante, para ele se sentir competente, para ele se sentir capaz, e o cliente pagando o terapeuta para ouvir os desabafos, para ter um cúmplice, para não mudar o que ele precisa mudar na vida. Então, uma outra ordem importante da ajuda é você tratar o seu cliente como adulto. Você não assumir aquela responsabilidade que é dele. E um dos problemas mais sérios, eles começam no início, na hora de pagar. Na hora de pagar. A gente libera o cliente de pagar o que precisa ser pago, no preço que precisa ser pago. Ou então a gente cobra menos. Compreendem? Então, assim, Mirella, quer dizer que eu tenho que cobrar muito? Não, você tem que cobrar de forma equilibrada. Mas quando o cliente não paga, quando o cliente não devolve para você o que você está ofertando a ele, qual que é a tendência disso? É ele não respeitar o que ele recebeu. É ele não usar o que você está dando. É ele não usufruir do que você está trocando com ele. Então, quando você poupa um cliente de pagar pelo que você está oferecendo, de forma inconsciente, você está pegando. Porque se o cliente ele não pode pagar, ele não pode contribuir, o que que a gente está entendendo disso, gente? Que ele tem dificuldades financeiras, concorda? Sim ou não? Faz sentido ou não? Se ele não pode pagar, é um adulto e não pode pagar, ele tem dificuldades financeiras. Mas geralmente, quem está passando por dificuldade financeira, ele vai para terapia, pedir ajuda. Faz sentido ou não? Sim ou não? Sim, se ele tem um nível de consciência, ele vai pedir ajuda. Mas se ele chega lá e você assume essa responsabilidade para ele, quem está ficando com problema agora? Se eu adequo o serviço que eu presto à condição do meu cliente pagar, com quem fica o problema agora, gente? Sem perceber, você está assumindo a responsabilidade do cliente de resolver uma demanda dele. Então, uma coisa é você ajudá-lo, dar o suporte para que ele tenha condições de se portar como um adulto. Outra coisa é você fazer igual os amigos dele. Amigo faz o quê? Dá dinheiro. Gente, você dá dinheiro para uma pessoa que tem problema financeiro, o que que vai acontecer com ela? Você está patrocinando o fracasso dela. Por isso que você perde o dinheiro e perde um amigo. Compreende? Mas é muito mais fácil ser o terapeuta bonzinho. É muito mais fácil. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu trabalhei muito tempo na área social, né? Eu acreditava que para ajudar as pessoas eu tinha que ajudar de graça. Só que o que acontecia? Eu não ajudava porque elas não suportavam receber o que eu entregava, então elas desperdiçavam o conhecimento, e eu não tinha como investir na minha carreira para me especializar mais. Então era uma roda onde eu subia e caía, subia e caía, subia e caía. O consultório às vezes estava até cheio, mas cheio de pessoas que iam ali para desabafar. Elas não iam ali para resolver. Elas iam ali para pegar uma orientação, mas elas nem sempre aplicavam aquela orientação. Compreende, gente? E isso é muito sério, porque nós estamos infantilizando os nossos clientes. Uma das coisas mais fortes que eu acho que a gente precisa entender, assim, ó, é que
na relação de ajuda, o ajudado, ele precisa retribuir o que ele recebeu, porque você não é melhor do que o seu cliente. Eu vou repetir de novo. Você tem que dar o direito do seu cliente retribuir o que você está dando para ele. E você tem que suportar receber o que ele tem para te dar. Porque, gente, quando eu fico sem receber e eu só dou, isso é um jogo de muito perigoso. Você sabe por que isso é perigoso? Porque mexe com a nossa vaidade. Mexe com o nosso orgulho. Ajudar de graça é muito bom. A gente se sente muito importante. A gente se sente muito competente. A gente se sente melhor do que o outro. Essa é uma tendência. E aqui, gente, nós estamos falando da ajuda profissional. E aqui eu não estou dizendo para vocês que nós não temos que ser bondosos. Pelo contrário. A bondade, na minha visão, ela tem que ser a característica de todas as pessoas. A gente tem que cuidar todos os dias para que a gente expresse bondade. Agora, se você está achando que bondade é você cobrar barato aquilo que foi caro para você está misturando tudo. Se você está achando que bondade é você entregar para o outro e não permitir que ele te devolva, para tudo. Porque você está fazendo um compromisso de ruptura dessa relação. Porque se você fica dando para o outro e você não cria uma condição para ele te retribuir, ele vai embora, ele não vai ficar. Não tem jeito dele ficar. Você fica por quanto tempo? Quando a pessoa fala assim, não vou cobrar de você, não, você vem cá. Se você for folgado, você fica pro resto da vida. Mas se você não for, aquilo causa um constrangimento. Aquilo causa um problema no vínculo. Vocês estão compreendendo o que eu estou mostrando? Então, por que o problema da maioria dos terapeutas mais sérios é a capacidade de suportar receber dinheiro? Porque eles se sentem importantes trabalhando de graça. Mas é importante mesmo, isso faz muito bem pro nosso ego. Mas faz muito mal para quem recebe esse tipo de ajuda. Mas faz muito mal para quem é ajudado. Mas faz muito mal para sua família, que vive na Terra e que precisa que você traga de volta para casa o recurso que veio do serviço que você prestou. Gente, hoje tem 1000 formas de você dar gratuito, né? Bem mais até do que antes. Tá tudo certo. Aqui vocês estão recebendo algo gratuito. E eu tô entregando muito para vocês, sem economia. Mas pode ter certeza, a maioria daqui vai sair daqui me criticando. Mirela, mas então por que razão que você entrega? Porque eu também sei que muitas pessoas aqui vão aprender e que tem muitos alunos aqui que estão aprendendo. E aí, essa compensação a vida já fez comigo, ela já tá paga. Compreende? Ela já tá paga. Para os alunos é muito bom ver quando eles chegam, tem gente nova chegando, o desenvolvimento das pessoas, isso é um aprendizado. E vocês têm a chance, sim, de trocar de forma equilibrada e continuar. Porque se não for assim, não tem jeito, a gente não suporta a relação. Não suporta. Gente, tá fazendo sentido ou tá muito maluco isso que eu tô falando? Né? É isso. Outro ponto importante é a gente entender e respeitar o limite do outro. E quando a gente não cobra, quando a gente está entregando de graça, a gente não respeita que o outro tem um limite. Nem tudo o outro suporta. Nem toda solução que você tem para dar, o outro vai conseguir receber. Então, você precisa saber exatamente a hora de parar. Você precisa reconhecer claramente a hora que você não tem que avançar. Muitas vezes você tem para entregar, mas você não deve fazer. Porque se você fizer, você vai estar ultrapassando o limite do outro. E isso também é uma coisa muito frequente. As pessoas confundem franqueza com sinceridade. Então, eu vou explicar para vocês a diferença. A sinceridade envolve compaixão, respeito e limite. A franqueza, não. A franqueza, muitas vezes, ela envolve uma crueldade. Você não dá para o outro porque ele suporta e está no momento dele receber. Você dá para o outro porque dentro de você isso não está resolvido e agora você transfere para o outro para que ele resolva aquilo que você não resolveu. Gente, isso é muito forte no luto. No luto, quando a gente cobra que o cliente tenha a solução que ele ainda não conseguiu chegar nela. É muito forte, isso é muito frequente. Compreendem? Então, é importante a gente entender. E outra coisa, nós precisamos dar para o outro aquilo que a gente tem. Só o que a gente tem. A maioria dos profissionais tentam dar para o outro aquilo que eles não têm. E pedir para o outro só o que de fato eu preciso. Isso é outra coisa muito forte. Quantos alunos, quantos clientes querem te pedir muito além do que eles estão conseguindo fazer? Eles querem receber muito além daquilo que é possível para eles suportar. Então, às vezes, você entregou ali tudo e a pessoa quer mais, ela quer mais. E você sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de colocar limite? Não, peraí, eu já te dei o essencial para hoje. Se você conseguir usar só isso que eu te dei, por isso, gente, que aqui no nosso processo, eu explico isso muito claramente. A nossa sessão pode durar 1h20, assim como ela pode durar 10 minutos. Como assim, Mirela? Durar 10 minutos? Se em 10 minutos você alcançar o essencial e o essencial se mover dentro de você, eu vou encerrar a sessão. Uai, mas e o restante da sessão?
Você não está pagando por uma quantidade de horas comigo. Você está investindo num resultado que você precisa alcançar. Então, gente, se durante a sessão você fez uma intervenção, o cliente tomou consciência de algo muito relevante para a vida dele, e aí ele precisa, de fato, ficar com aquilo para se desenvolver, ficar com aquilo para que aquilo tome forma dentro dele e se transforme, de fato, você não pode continuar a sessão. Continuar a sessão é uma irresponsabilidade. Você só vai fazer isso se você tiver uma intenção de ajudar para além do que de fato é necessário. Você vai fazer isso se você tiver medo. Você vai fazer isso se você estiver pensando mais em você do que nele. Se você não tiver coragem de se posicionar como um adulto. Se você estiver tratando o seu cliente como uma criança, que ele não vai compreender o limite que você está colocando nele. Mas a maioria dos profissionais chegou no essencial, mas o cliente olha para o relógio e fala assim, não, ainda falta 1 hora. Aí sabe o que ele faz nessa 1 hora? Ele desfaz todo o trabalho que foi feito em 20 minutos. Todo o trabalho. Eu lembro de uma sessão, né? Eu gosto de contar dessa sessão, que eu acho que ela é muito ilustrativa. A gente fez uma sessão, a cliente chegou destruída, o marido tinha descoberto que o marido estava com outro, o marido que queria separar e não queria mais, não tinha o que fizesse esse marido voltar. Ela já chegou nessa crise, né? Tinha feito muito tempo de terapia, já estava acostumada com o processo terapêutico convencional, enfim. Ela fez uma sessão e a sessão foi, gente, foi uma das sessões mais bonitas que eu já fiz na minha vida. Na semana seguinte, quando eu fui abrir a porta, eu fui pensando assim, como é que ela vai estar, né? Aí eu abri a porta, ela estava sentada, eu lembro até hoje a cena, ela com vestido branco, mas ela estava tão linda, linda, sabe quando a mulher tá brilhando, assim, ela tá reluzente? Eu olhei pra ela e falei assim, gente, eu sou bem sincera. Eu falo mesmo o que eu tô vendo. E aí eu olhei pra ela e falei assim, nossa, mas você tá maravilhosa. Você sabe quando você é assim? É comunhão, né, gente? Somos nós, eu e ela ali, ó. Eu falei, nossa, sabe assim, eu vibro com o cliente, né? Falei, como você tá linda, tá maravilhosa. E eu falei, vamos entrar. E fiz assim, né, pra ela sentar. Virei, sentei. Quando eu sentei, que ela sentou, ela fez assim, ó. Ela tava assim, lindona. Aí já pensei, ela fez assim, ó. Eu olhei pra aquilo, eu falei, eu olhei assim pra ela, falei, gente, mas o que que aconteceu, fulana? Falei pra ela. Aí ela, igual uma criança. Nada. Aí eu olhei assim pra ela bem séria. Eu falei, eu sei o que que aconteceu. Ela falou, o quê? Eu falei, você tá aí procurando na sua cabeça um problema pra me entregar. Você resolveu procurar dentro de você um problema pra me entregar. Porque você tá acostumada com isso. Falou, eu não sei o que você aprontou aí dentro, mas você vai sair desse lugar. E você vai sair desse lugar sozinha, porque eu não vou te ajudar. Eu já te ensinei como sair daí, você já saiu. Você voltou pra ir por uma escolha. Aí ela assustou. Eu falei, e outra coisa, você tem 10 minutos pra isso. E uma das coisas, gente, que um terapeuta precisa é suportar o silêncio. Nós precisamos suportar o silêncio. Só que a maioria, como não conhece a própria dor, a maioria, como não curou aquilo que precisava ser curado, então usa o paciente inconscientemente para se sentir importante, para se sentir melhor. Tem muita gente que fala assim para mim: nossa, mas eu me sinto muito bem ajudando. Claro, isso mexe com o nosso ego. Quando você ajuda, você se sente superior. Você se sente superior. Agora, você tem que se sentir importante, inclusive, quando o cliente está achando que você está excedendo com ele. Isso é o que é difícil. Você está dando para ele o que ele não precisa. Então eu disse isso pra ela e falei, ó, então vamos fazer o seguinte, você tem 10 minutos e eu não vou te ajudar. Você sabe por que que eu não vou te ajudar? Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu já te ensinei a sair daí. Você saiu, você chegou fora do buraco. Agora você entrou na minha frente, você entrou pra dentro do buraco porque é mais fácil. Porque você quer que eu tenha pena de você. E é assim que você faz com todo mundo lá fora. E desse jeito não vai funcionar, eu não vou estar lá fora pra te tirar do buraco. Eu não vou estar lá com você todo dia pra te tirar do buraco. Eu fiz um compromisso com você aqui quando você me contratou que eu não ia criar dependência. Então você tem que sair daí. Tá combinado? Ela falou, combinado. E eu parei e fiquei esperando, concentrada nela, e ela, quando eu falei isso, ela já começou dentro dela. Ela falou assim, Mirella, eu posso sair lá fora só um pouquinho? Eu falei, você pode fazer o que você quiser. Eu só te aconselho verdadeiramente você sair do lugar que você entrou. E assim eu fiquei na sala, e ela saiu, e ficou, e ficou, e ficou. E quando ela estava do lado de fora, eu olhei para um copo de água que estava lá, ele estava um pouco menos, com um pouco menos de água. E aí eu entendi uma coisa sobre prosperidade. Eu entendi algo para mim bem relevante sobre êxito. A gente acha, quando a gente está trocando com a vida, que nós temos o poder de colocar água. Mas quando a gente troca com a vida, gente, não somos nós que colocamos a água. Não somos. E para que essa água seja renovada, você precisa suportar. Percebe? Agora tem espaço. Agora pode vir mais. Então, agora pode chegar mais. Mas quando ela chegou no consultório, como é que tava? Ó, tava assim. Não havia espaço para mais nada. Ao invés dela
Beberam, o que que ela fez? Ela lamentou o copo cheio. Ela achou que o copo cheio era um problema. Essa sessão, gente, era uma sessão para ela sentar assim, Mirela, você não acredita. Aquele dia eu saí daqui, falo muito isso com a Fran, né, Fran? Aquele dia eu saí daqui, fiz isso, nossa, as coisas estão dando bem, eu tô tão feliz, eu tô tão leve. Ela tinha que tomar posse. Ela tinha que beber daquilo que ela conquistou. Ela tinha que usufruir, ela tinha que compartilhar comigo todos os ganhos. Mas ela vinha de uma relação de dependência com outra profissional que levava para si os méritos. Toda vez que ela ficava com fome, a profissional, não, eu mato a sua fome. Então, para não romper aquela relação, que era a relação que fazia com que ela se posicionasse bem, porque toda semana ia e a psicóloga, faz assim que vai dar certo, faz assado que vai dar certo, faz não sei o quê. E aí ela ia fazendo dessa maneira, o que que foi acontecendo com ela? Ela não suportava mais, gente, o crescimento dela. Vocês entendem a profundidade do que eu tô falando para vocês? Muitas vezes você pode ser aquele profissional que precisa de um cliente com problema porque não suporta o seu cliente em paz. Porque não suporta dividir com ele os ganhos. E aí, você é aquele profissional que fica analisando o seu cliente para encontrar nele um defeito, para dizer para ele que ele tem que consertar o defeito dele. E aí você destrói com a autoestima do seu cliente. Você destrói com a autoestima do seu cliente quando você acha que o seu cliente não tem competência, não tem dinheiro para te pagar. Deixa eu te falar, se o seu cliente não tem dinheiro para te pagar e você não confia no produto que você está entregando, que vai dar retorno para ele, seu preço está errado. Se você cobra 100 e acha que o seu cliente não tem condição de te pagar o 100 e a vida dele melhorar para que justifique o pagamento do 100, seu preço está errado. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? A gente precisa saber formar preço. E no preço que você forma tem a ver com o retorno que o seu cliente vai ter. Se o seu cliente tem problema financeiro, ele te paga R$ 100 a sessão, e ele não tem de volta os R$ 100 da sessão dele, você está sendo cúmplice no fracasso dele. Entendem o que eu estou mostrando? E aí ela voltou. Quando ela voltou, ela já tinha. Aí ela sentou. Aí ela fez assim: tô pronta. Tipo assim, tô pronta, vamos conversar agora, né? Eu falei: que bom. Parabéns, é isso mesmo. Que bom. Falei, então até semana que vem. Ela abriu o olho desse tamanho. Mas e a sessão? Eu falei: terminou. Gente, ela foi embora. Você imagina. Ela foi embora pensando o quê? Mas eu tinha mais 1 hora de sessão, foram só 20 minutos. E aí, essa semana que ela passou longe, ela ficou com raiva, ela me xingou, ela ficou nervosa, ela achou e etc e tal. Mas na segunda sessão a gente tem um acordo. E nesse acordo eu falo assim: olha, tem dias, você vai ficar muito bravo comigo. Você não vai entender nada do que eu tô falando. Mas eu quero te garantir uma coisa: nesse dia é o dia que mais você tem que voltar. E se você estiver bravo, você vai chegar falando pra mim: eu tô brava com você. Pode ser, essa é uma coisa. Aí os clientes falam pra mim assim: não, mas eu não vou ficar brava com você, não. Eu falei: vai ficar. É normal, vai ficar. Eu só quero que você volte, porque esse dia é o dia que a gente mais precisa. Você vai lembrar que ficar bravo faz parte do seu tratamento. E aí o cliente volta, porque ele acordou, né? A maioria dos clientes são fiéis naquilo que eles dizem. E aí, quando o cliente volta, você vai tratar com ele o que aconteceu. É muito comum que durante a semana, como ele tem que enfrentar a volta dele, ele já vai discutindo internamente com ele tudo que aconteceu. Então, geralmente, quando ele volta e senta, ele já está resolvido, ele com ele mesmo, com tudo que ele fez durante a semana. Agora, se ele não está, aí você vai tratar com ele. Aí você vai mostrar para ele que aquele é o padrão inconsciente dele em todas as relações. E que você não vai ser cúmplice dele para que ele faça esse mal para ele no processo onde ele foi para ser curado. Vocês entendem, gente, que tratar o cliente olhando para a força dele e confiando que ele é capaz de resolver é um ponto essencial para o crescimento dele e para o seu? Não existe agenda que evolui, que tem fluxo, se você olhar mais para o seu interesse do que para o cliente. Se você estiver preocupado mais com a sua imagem do que com o cliente. Eu costumo dizer que aqui eu não negocio o resultado. Eu vou entregar para o cliente o que ele precisa, não é o que ele quer. E é claro, gente, que eu estou falando isso, né? Eu tenho muito tempo de caminhada. Vocês não têm que fazer igual a mim. Ninguém precisa ser como eu sou. Mas vocês precisam entender alguns princípios que eles são fundamentais para que seja uma relação de força, para que o cliente realmente consiga se desenvolver e aplicar da sua maneira. Por exemplo, aqui nós temos a Lise, né, que é a terapeuta do time, o jeitinho dela não parece com o meu jeitinho. O jeitinho da Fran parece mais com o meu, o da Cecília parece mais com o meu, o da Fernanda não parece tanto comigo. E tá tudo bem, cada um tem seu estilo. O estilo é o estilo de cada um. Só que a gente precisa entender os princípios que gera força na relação. Em relação entre adultos, só pode realmente ter fluxo se ela for tratada, na verdade, no amor. E o amor na ajuda, gente, não é proteger o seu cliente. Nós não estamos lidando com crianças. Aqui eu estou falando de tratamento de adultos. De tratamento de adultos. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Ah, outra coisa, a hora de parar também é um dos pontos muito importantes. Por exemplo, quando eu disse para essa cliente, era a hora de parar. E se eu não tivesse parado nessa hora? Ela voltou, tá melhor, e agora vamos conversar. Aí ela percebeu que ela tinha que ter falado da conquista. Vocês já viram isso? A gente não conta as conquistas da gente, a gente não toma posse, a gente não compartilha.
Era o que ela tinha que ter feito, ok? Se eu tivesse dado sequência para a sessão, o que que ia acontecer ali? Simplesmente aquilo que ela tomou consciência que ela precisava ter pensado e identificado, nas outras relações dela, ela não faria mais. Ela não faria mais. Ela simplesmente ia voltar para o mesmo lugar que ela entrou no início da sessão. Porque aí eu ia aliviar os sentimentos dela, a atenção dela ia para outro lugar, e aí a cura que foi iniciada seria anulada naquele momento. Porque a cura, gente, não vem de um novo entendimento apenas. Mas a cura legítima, ela vem da transformação do coração. Vem de tratar os sentimentos no coração. De uma maneira inconsciente. O que que eu tratei com essa cliente nesse dia? A ingratidão. O quanto ela não reconheceu os ganhos que ela teve. Como ela não estava enxergando a grandeza da vida. Como ela estava sempre focando no problema e não na solução. Como ela estava viciada em reclamar da vida e achar cúmplice para isso. Você não pode ser cúmplice do seu cliente para uma vida pesada, para uma vida de lamúria. Não pode. Gente, e tem que ter muita coragem e amor genuíno para você fazer pelo cliente o que ele precisa, para tratar o cliente realmente como como um adulto cheio de recursos. Mas a maioria dos profissionais, a maioria das pessoas que ajudam, elas são caçadores de problema, caçadores de defeito. O cliente conta, gente, se tem uma coisa que vocês vão ver aqui, vocês, né, que agora estão sendo meus alunos, né, Marceles? Estão chegando agora. Uma das coisas que vocês vão perceber claramente aqui nós não seguimos procurando problema o tempo todo. Eu falo que a gente olha para o passado só para fazer um pequeno ajuste para avançar com mais velocidade. Mas aqui a nossa tarefa é encontrar a solução, é reconhecer a força. Ok? Bom, tem mais um montão de coisas, mas acho que por enquanto. Deixa eu ver com a Jo como é que estão as perguntas. Vi que tem bastante comentários, né? Tá. Oi, Mirela, boa noite, Boa gente. noite, tudo bem? Mirela, joia. Até o momento, nenhuma pergunta, mas bastante comentários, viu? Muitos Ótimo. mesmo. Então tá, então eu vou falar agora com a Josi, tá? Lembrando que a gente vai, de alguma forma, também identificar um pouco sobre a questão da ordem da ajuda, tá? E, claro, né, trazer uma luz para ela na questão que ela trouxer. Mirela, desculpa, Oi. rapidinho. Tem as meninas que levantaram a mão na reação, e tem aqueles que não levantaram na reação, levantaram a mão no chat. Aí eu coloquei aqui também. Então São tá. três, tá? São três. Depois Então das tá, gente, meninas. eu vou lembrar só, meu compromisso foi com a Josi e com a Marceles, tá? Aí eu falei que a partir da Silvânia, eu vou tentar atender todo mundo, tá? Mas, vamos ver, tá, gente? É porque eu sou profunda, eu não dou conta de dar, às vezes, aquelas orientações tão rasas. Mas vamos lá, acho que dá para atender todo mundo. Deixa eu só ver que teve uma pergunta aqui. Isso, da lei. Tá, a Lê tá perguntando sobre o método, tá? Ale, eu já vou responder isso agora. Segura aí. Vamos fazer o seguinte, deixa eu só dar orientação para a Josi, porque quando eu chamo, a pessoa já entra na expectativa. Olha para ela. Se vocês olharem para ela, vocês vão ver que ela já tá preparada e tá um pouco, né, Josi? Tá? Então, se eu paro para responder alguém, é cruel isso, né? Então, Ale, eu já te respondo, tá? Deixa eu só seguir com a Josi. E, Jô, me ajuda nessa ordem. Eu abro o microfone para alguém, respondo um pouco da resposta do chat e a gente vai alinhando tudo, tá bom? Então, vamos lá. Josi, pode abrir seu microfone. Oi, Oi, boa noite. boa noite. Dessa vez tá ouvindo bem, né? Porque da última vez não consegui. Agora tá direitinho. Ah, que maravilha. Obrigada, Mirela, por essa oportunidade. Quando você falou, eu já tive outros momentos, vários outros momentos, mas em nenhum momento eu me posicionei nessa questão de participar, né? Mas hoje eu senti que poderia ser o momento. Tá bom, E aí, tá quando bom. você começou a falar sobre essa questão do fluxo, do atendimento, que às vezes não tem o fluxo, que às vezes não está trazendo o resultado que o seu cliente precisa, isso me mexeu comigo, né? Porque, assim, eu estou nesse movimento aí do fluxo não está acontecendo da forma que já aconteceu em outras épocas da minha vida, né? Já desde 2020, desde a pandemia que isso vem acontecendo. Não especificamente na área da ajuda, porque tem pouco tempo que eu estou atuando, mas de uma forma geral. E aí, isso me tem tirado o sono, digamos assim, me deixa inquieta, e por isso também a busca por me conhecer, por saber, por entender o que isso está acontecendo. Porque até certo tempo na minha vida não foi assim, e de um certo tempo para cá tem sido assim. Ó, olha que Você, interessante que ela está trazendo. Isso é muito importante. Ela diz que a vida financeira dela tinha um fluxo e de um certo tempo para cá deixou de ter. sim, Há quanto tempo mais ou menos deixou de ter? desde 2020. Uhum. Desde quando você começou a atuar como terapeuta? Como terapeuta, eu ainda estou na formação, né, que eu sou da turma 4, mas Sim. eu faço atendimento como coach, atendimento de coach. Tá. Ok, você entrou na turma 4, agora comigo tem menos de 2 meses, né? Isso, Mas no início do ano. tá, no início do ano. Mas eu quero saber, assim, quando você começou a ajudar as pessoas, no início, com Foi coach, justamente nessa época. percebe? Foi justamente nessa época que eu tomei essa decisão, né, Uhum. de fazer isso. Então, o que que eu vou te orientar, Josi? Hoje você é aluna da nossa formação, tá? Sim. A nossa formação, a gente teve agora já para vocês os atendimentos, né? Nós oferecemos atendimento. Eu fiz Vocês Panara. vão, isso, e vocês vão começar daqui uns dias o estágio supervisionado, que é onde vocês atendem e são atendidos. Eu Uhum. sugiro que você leve esse tema para lá, mas eu já vou te falar imediatamente a probabilidade. E eu só tô falando para você a probabilidade, porque como você é uma aluna, eu sei que você já tá chegando lá, né?
Possivelmente é porque você começou a ajudar sem ter a estrutura emocional para ajuda. Uhum. E aí, quando você falou essa questão dos resultados, eu não me vi, porque assim, eu vejo que os clientes têm resultado. Eles me procuram, me indicam, muitas pessoas vieram de indicação de outras pessoas, justamente porque tiveram resultados e gostaram, né? E isso foi para a vida, de um modo geral. Então eu falei, o que é que está acontecendo? Porque geralmente o que você trouxe é que a gente não está ajudando, né? Ou está ajudando para a vida ou está ajudando para a morte. Eu fiquei assim, isso me Já que deixou. você é minha aluna, eu vou dizer. Sim, por Porque se não favor. fosse aluno, gente, por uma questão de ordem, eu não iria tão profundo. O cliente sempre vai dizer que você está ajudando ele. Uhum. Sempre. Porque, claro, o cliente tem uma gratidão, inclusive, quando você só escuta. Mas uma coisa é certa, Josi, quando a gente sabe mesmo que você está ajudando? Se você estivesse ajudando de maneira equivalente, você não estaria enfrentando desafios financeiros. Se você está enfrentando desafios financeiros, é porque a sua agenda não suporta, né, a quantidade de cliente. Então, com certeza, existe uma desordem aí. E você diz com relação ao atendimento específico ou de um modo geral? Porque eu trabalho também, eu tenho uma clínica médica e não deixa de ser área da ajuda, né? É a área da ajuda, exatamente. Então, Isso. pode ser vários fatores. Vocês querem ver um fator que faz com que, às vezes, a gente não tenha fluxo? A gente dá demais e cobra pouco. Uhum. Então, às Você, vezes, a gente pensa assim, ó, gente, que o equilíbrio é cobrar muito. Não é. É cobrar equilibrado. uhum. Se você dá demais, você quer ver a minha vida complicar, é quando eu cobro menos do que o que eu entrego. As pessoas, inclusive, adoecem por isso. Então, Josi, o que que eu vou propor? Traz esse assunto para a sala, eu vou aprofundar com você, porque é uma técnica que a gente aula amanhã, né? Você Sim, mostra, né? Então, a gente vai, aplica essa técnica, a gente vai juntas perceber o que é, tá? tá. Mas são vários os fatores. Uma coisa é certa, existe uma desordem aí, a coincidência da data não é à toa. Sim. Não é à toa, tá? E aí, Eu eu quero sinto que que é vocês... assim, muito pesado, sabe? Que às vezes até acontece, mas é aquela coisa pesada aí, com muito esforço, com muita batalha, com muita luta. Eu falei, Jesus, o que é que tá acontecendo? É Coisa isso que mesmo. nunca aconteceu antes. E aí a pessoa adoece. Se você tivesse trazido... Entenda uma coisa, gente, ela trouxe algo muito amplo. Quando a pessoa traz algo muito amplo, fica difícil você supervisionar tudo, né? Uhum, Aí se você traz um caso específico, se tiver algum atendimento que você traz, alguma coisa, fica mais fácil da gente ajudar. Deixa eu uhum, explicar um pouquinho sobre o coaching. O coaching é uma técnica bem bacana, tá? Só que é uma técnica que atua até o subconsciente. Você define uma estratégia de trabalho, você define metas, a pessoa te traz uma queixa e você vai ajudar ela a encontrar uma solução. E vai fazer um planejamento para ela resolver aquela questão. Só que uma coisa é certa. Se a gente não trabalha o que de fato está no inconsciente, a pessoa pode até mudar enquanto ela está junto com você. Porque ela tem apoio. Gente, é muito fácil você controlar, por exemplo, a alimentação por 2, 3, 4, 5 meses. Agora, você continuar com a alimentação saudável depois do sexto, que você já não tem mais acompanhamento, é que é o desafio. Entende? É muito fácil, por exemplo, você fazer com que uma mulher tenha sabedoria no casamento, você atendendo ela toda semana e falando, não faz isso, não faz assado. Difícil ela manter esse casamento depois que você encerra o processo. Por isso eu senti a necessidade de aprofundar e por isso que eu tô aqui. Exatamente. E aí é o que eu quero te dizer. Então, às vezes você estava atendendo as pessoas, você estava dando o resultado para elas, mas um resultado provisório. Gente, qual que é o problema da gente dar o resultado provisório? Ele também é bom. Só que se o seu cliente acredita que aquele resultado é definitivo e para de procurar ajuda, a hora que ele cair, o tombo vai ser maior. E esse é o problema das técnicas. Quando a gente não sabe o alcance de cada técnica. Então, eu falo, não tem problema nenhum você trabalhar com técnicas que são muito mais superficiais. A gente só tem que deixar muito claro para o cliente até onde essa técnica vai. Então, tem muitas soluções. Por exemplo, um dos problemas sérios que as pessoas procuram ajuda é a procrastinação. Procrastinação, você vai tratar com coaching, a pessoa vai avançar. No período que ela está ali com você, ela vai fazer tudo que você falar. Na semana que você encerrar, já acabou. Aí, Josi, o que você precisa entender? Aquele dinheiro que foi investido, ele foi útil por 2 meses. Mas quando o cliente vai embora, é um dinheiro perdido para o cliente. E é onde o dinheiro não volta para você. Mirelle, como que você sabe isso? A sua agenda, que não está tendo fluxo. Você não está tendo retorno. Mas eu tô. Não, mas você falou para mim que você não está tendo dinheiro. Entende, gente? Tá? Então, você entrou agora, você vai ver que muita coisa vai fazer sentido para você e vai ter mais clareza, tá? Mas eu sugiro fortemente que você fique bem atenta, você já sabe da postura, né, para perceber o inconsciente dentro de você. E à medida que você for percebendo até os nossos próximos encontros, tá? Você vai identificando em você o que é. Mas com certeza não é por acaso a coincidência das datas. Né? Tá. E outra coisa, quando você tem uma clínica, é importante você observar. Porque às vezes, gente, a gente está favorecendo, quando a gente subloca espaço e etc e tal, isso também é algo bem sério, você está favorecendo para que outras pessoas estejam trabalhando em desordem dentro de um espaço que é responsabilidade seu. Então, é outra coisa muito perigosa, né? Quando você, de alguma maneira, favorece um sistema, um local, uma empresa, uma igreja, uma clínica que está prestando um serviço. Tá? Faz sentido, Josi? Sim, sim. Tá bom. Então, vamos Tá. seguir, tá? Gratidão. Tá, obrigada. Obrigada. Gente, um dos motivos muito fortes, né, pelo qual nós temos um estágio aqui assistido, inclusive a Fran é responsável por ele aqui, né, onde as terapeutas acompanham os alunos, eu também, é justamente para que a gente possa ir se curando na medida que a gente vai aprendendo a curar, né? Eu acredito que esse é um dos maiores diferenciais da nossa formação, um dos maiores ganhos. Vamos lá. Tinha outra pessoa antes da Silvânia, quem Tinha a é? Marcele. A A Marcele. Marcele desistiu? Não, Ah, tá. Então tá. Gente, vocês não baixam a mão fora da hora não, senão vocês somem de mim. eu devo ter desconectado por um segundo, porque eu tava dirigindo. Tá bom. Querida, eu vou te dar uma orientação.
Já que você é aluna, seja muito bem-vinda. Por favor, não dirija durante as minhas aulas. Sabe Começa por quê? amanhã, eu não vou mais. Começou. Você já é aluno, o aluno aqui recebe o conteúdo numa profundidade imensamente maior do que os outros. Tá? Por quê? Porque ele já se responsabilizou, ele já se envolveu, ele já se abriu e ele já me deu autoridade para movimentar a vida dele. Junto com o meu inconsciente, o meu e o seu. E por que que eu vou falar isso, gente? Aqui eu não converso sobre o que é consciente. Tudo que a gente faz aqui é movimentando o inconsciente. Então é uma força muito grande. Nas aulas, mais ainda, né? Porque a gente tem pessoas com muito mais profundidade, tá? Mas é necessário que vocês estejam bem concentrados para que não haja desatenção. E dirigir não é perigoso, tá bom? Mas vamos lá, me conta o que você precisa. Pensa num trem que me atropelou na vida, foi essa tal dessa ordem da ajuda. Sim. Eu fiquei 22 anos casada com uma pessoa que não... Eu adoeci, fui pro buraco tentando ajudar ele para eu poder entender que eu tinha problema, que ele tinha problema. E, assim, quase me perdi tentando salvar ele. Até o momento que eu disse, agora chega, porque se meu copo tá vazio, eu não consigo encher o de ninguém. Então, esse negócio dessa ordem da ajuda me bagunçou bastante. É mais ou menos assim, ó, Marcele. É como uma areia movediça. Imagina uma pessoa numa areia movediça. Aí você estende a mão para pegar essa pessoa. Para ela sair de lá, não é suficiente só que ela pegue na sua mão. Se ela só pegar na sua mão, mas não fizer força no corpo dela para conseguir impulsionar a saída, o peso dela para baixo é maior do que a sua força de tirar ela. Faz sentido, pessoal? Então, principalmente um homem, né, gente? Um homem adulto. Então, pensa, um homem dentro de uma areia movediça, você tentando tirar ele de lá. Se ele não fizer a força para sair, ele vai te puxar lá para dentro. É isso que a gente precisa entender sobre a ajuda. Por isso que exige ordem. A gente precisa saber. E isso acontece no consultório, gente. Às vezes você está indo com a agenda super boa, a agenda está indo super bem, de repente você atende uma pessoa, sem perceber de forma inconsciente, cria uma desordem. Por isso que no nosso curso a gente passa um tempo significativo eu ajustando a postura de vocês. Eu ensinando sobre postura. Porque não é sobre técnica. É sobre uma postura realmente. Né? A técnica, sim, é claro, ela é fundamental. Mas entenda, não tem nada mais perigoso do que profissionais com técnica potente fora da postura essencial, fora do entendimento da ordem. Entende? Então, é necessário, estendeu a mão. A gente precisa dizer para o cliente: olha, eu tô com a mão aqui, tô com a mão estendida. Ou você vai fazer força para sair daí, ou você vai me puxar para dentro. Isso eu não vou concordar. Qual é a sua escolha? Você precisa escolher. Né? É igual na relação de casal. Relação de casal, Marcele, você vai ver isso movendo-se ao êxito. Eu imagino que você já começou, as aulas já estão disponíveis. Movendo-se ao êxito é um conteúdo de base, onde você vai entender tudo sobre o inconsciente. Tá? Tem de volta ao início e tem diversas outras aulas. Mas lá você vai entender exatamente isso. O relacionamento de casal, a base é troca, troca de igual para igual. Se um deu mais, se um fez mais, vai complicar. Então, o que aconteceu com você e com ele? Você ajudou tanto que ele começou a se sentir um menino. E começou a se portar como tal. E você passou a se sentir importante demais, poderosa demais, porque você fazia tudo por ele. Isso foi enchendo a sua autoestima. Por um lado, você se sentia muito bem, e por outro, você se sentia pouco amada. Só que quando a gente ajuda muito alguém nesse nível, gente, a pessoa fica com raiva. Geralmente, ela precisa nos trair e nos abandonar. Frequentemente, essa pessoa vai embora. E geralmente vai embora da pior maneira, porque desequilibrou. Ele ficou como vilão e você como a vítima. Mas eu vou te dizer uma coisa muito difícil. Mas você tá aqui para se curar e nós vamos juntas nisso. Tô com você, tá? Você fez isso porque dentro de você existe uma carência, existe um buraco. Essa é a sua maneira de anestesiar o buraco. Só que anestesia só, o buraco continua crescendo. E não foi a primeira relação que você perdeu por isso. Compreende? Então, o que a gente precisa fazer? Aqui, você vai tratar o buraco, entende? Para na hora, por isso, gente, a gente tem que saber até onde a gente vai, até onde a gente não vai. A gente precisa ser capaz de dizer, não, aqui eu paro, aqui eu não vou mais. E na relação de casal isso é fundamental. Porque senão o homem fica se sentindo pequeno, isso fere a virilidade do homem. Feriu a virilidade, vira uma relação de mãe e filho. E aí ele vai precisar de outra mulher. Compreende? Mas o mais importante, no momento que você mais precisava, você enxergou que tinha uma força que queria te parar, que queria fazer você desistir, que queria fazer você recuar, e você enxergou que essa força não tinha mais autoridade sobre a sua vida. Que fosse o que fosse naquele dia, você ia tomar a decisão para se cuidar. E você fez isso. Então, sua cura já começou. Não é? Já. É isso. Eu sei que é difícil de acreditar no momento que você tá, mas tá dando certo. Era isso mesmo necessário. Eu tenho certeza que eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa, pelo motivo certo. E eu quero te dizer que eu te admiro muito. Porque o que eu mais ouço aqui, o que eu mais vejo aqui, é pessoas se sabotando. É pessoas tendo a oportunidade de fazer o que elas precisam.
que elas sabem o que elas devem fazer. E aí elas se sabotam e dizem assim, é porque não era para ser. Ah, tá tão difícil assim? Ah, tá difícil desse jeito, é porque não é para ser. E você disse, não, tá tão difícil assim porque tem uma força do mal que tenta me parar. Tá tão difícil assim é porque tem uma força querendo destruir a minha família. Pode até tocar na minha família, mas a minha vida tá preservada. Foi isso que você fez. Eu quero te garantir. Ninguém que passou aqui com a gente, na seriedade do compromisso que você firmou, que não foi comigo, foi com você. Sai daqui, mais ou menos, ou pior. Sai daqui muito melhor. Não tem mais chance de eu passar por aqui sem me curar, Isso. sem dar um ponto final nisso, porque foram 22 anos patinando até eu conseguir entender o que eu precisava fazer. E não mais. Agora eu podia ter todas o motivo para sentar num cantinho e ser a vítima, mas eu me recuso a ser vítima. Exato. Isso mesmo. E assim a sua descendência pode ser preservada. Desse Amém. lugar que às vezes a gente não foi, né? Meus filhos não precisam passar por isso. Não precisa. Essa é uma escolha. Né? Sinta meu abraço bem apertado. Então, Bem apertado. E vamos que vamos. obrigada. Por que você evitava sentir? Gente, anotem isso, por favor. A pessoa que é muito mental, ela fica só na racionalização, só na teoria. Ela faz isso, ela evita os sentimentos e perceber o corpo, porque o trauma está no corpo. O trauma está no organismo. Por isso que a maioria das nossas abordagens, elas só ensinam a mudar pensamento. Elas não ensinam a transformar sentimento. Por isso que o Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade, porque os métodos que a gente usa aqui é só de transformação de mente. Não é de transformação do coração. É o coração que tem a força da vida, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Anotem, lembrem-se disso pro resto da vida de vocês. Se o cérebro parar e o coração continuar funcionando, você está vivo. Se o seu coração parar, pode estar todos os órgãos funcionando, você morre. Compreende? Então, essa coisa de trazer solução só pelo entendimento é superficial, é importante, porque não tem como você trabalhar as suas emoções sem o sentimento, sem a compreensão daquilo. Mas existe uma diferença entre entender e compreender. O compreender é quando você pega o seu entendimento e transforma ele junto com os seus sentimentos. Aquilo vira uma compreensão. Compreende? Entender é o primeiro passo. Só que agora a gente está numa era do entendimento superficial, e aí todo mundo acha que solucionou, e não é assim. Tá? Então, eu quero te dizer assim, ó, você é muito competente. Obrigada. Muito. Obrigada. Eu posso perceber isso facilmente. E não se cobre, porque o que você entrega já tem muito valor e é muito bom. Só que você está entregando na superfície porque até agora você só recebeu ajudas superficiais, não aprendeu a fazer diferente. Ok? Agora é ir nesse ponto aí, perceber, tratar essas memórias, ensinar para o seu corpo. Tá? E aí você recebeu algumas, você repetiu algumas crenças que elas se tornam limitantes para você. E por que as crenças limitantes existem, gente? Porque existe uma raiz mais profunda do problema. Né? E ela repetiu algumas crenças aqui. Ah, é muito difícil. É muito difícil resolver o problema porque é muito difícil lidar com sentimentos. Então eu quero dizer para você que não é muito difícil. Difícil é ficar no lugar que você está. Lidar com sentimentos, gente, não é difícil. Por que razão que tá difícil para ela? Porque tá represado. É como se fosse um tanque que vai estourar a qualquer momento. Então, é como se fosse uma panela de pressão que vai estourar a qualquer momento. E aí ela fala, não quero tocar nisso porque vai estourar. Não quero tocar nisso que vai estourar. E por que razão que está nessa situação? Porque, de fato, tocou e não tratou. Faz sentido, Silvana? Sim. Tocou e não tratou. Então, aí ela fica, é sofrido, tá doendo. Mas tá doendo por quê? Gente, ferida é assim, você abre, você precisa ser capaz de, numa sessão, abrir, entendeu? Passar o que precisa ali e fechar para cicatrizar. Dar o ponto, se for o caso, não pode deixar aberto. Se ficar só anestesiando, chega um ponto. Ó, na dúvida do psíquico, você compara ele com o físico, porque tá tudo junto. O que acontece com uma ferida infeccionada? Você fica anestesiando, daqui a pouco ela já não pega mais anestesia. E ela continua crescendo. Ok? Então, sugiro para você fortemente, vamos profundo nisso aí, não dói mais do que tá doendo. A dor, gente, vocês conseguem ver a dor estampada nela? Tá lá, o trauma tá aí, ó, intacto. E aí é assim, às vezes é uma casca, uma ferida que tinha uma casca. Aí vai lá e faz um método assim, é o dedo que enfiou na ferida, entendeu? A casca rompeu, agora tá doendo. Possivelmente contaminou um pouquinho mais. E aí ela pensa, não compensa. Querida, eu quero te garantir. É possível a gente ir aí numa sessão e trazer um alívio que você nunca sentiu na vida antes. Eu quero te estimular a confiar nisso e não repetir que mexer dói, que a ferida dói, não dói. Dói não tratar. Dói não tratar, não fazer o tratamento certo. Tá bom? E quem tá aqui, gente, já passou por situação igual, coloca aí no chat pra Silvânia poder ver, entender isso melhor, né? Porque eu acho que nessas horas a gente precisa compreender que tem saída mesmo. Porque imagina, se uma terapeuta passa por isso e desacredita que não tem um caminho diferente, é muito difícil, porque a escolha, né, a nossa escolha de profissão, né? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar a respeito disso? Faz sentido para você, Silvânia?
Sim, eu gostaria de saber como que a gente vai fazer isso, porque eu estou fazendo os exercícios somáticos, eu estou fazendo, tentando buscar essa conexão, né, do corpo, de identificar, fazendo os exercícios, de sentir mesmo o coração, respiração, faço alguns exercícios para o sistema nervoso autônomo, né, para ir sentindo, enfim, Ó, eu não posso te orientar numa técnica que eu não conheço ou que eu não acredito. certo. Quando você fala que você faz uns exercícios somáticos, que você faz um exercício para o seu sistema nervoso, fica claro para mim que você está trabalhando a mente. Hum. O que eu posso te dizer é que você não está usando as técnicas necessárias. Não é só Então, mas sentir. que seriam essas técnicas? Aí teria que fazer com um profissional, é isso? Eu não estou entendendo. Tá, vamos lá. Então vamos por partes. Gente, é muito difícil, às vezes, você falar de uma abordagem ou de uma técnica que você não conhece ou que você não acredita. Eu tô aqui para ensinar, eu vou falar rasgado, tá? Na minha visão, assim, a gente precisa tomar cuidado com algumas técnicas, porque a maioria das técnicas que tem no mercado, elas não ensinam. Por exemplo, a gente começa a usar técnicas sem saber como o nosso inconsciente funciona. Sem saber como eu funciono, como as pessoas funcionam. Então, entende? Fica difícil eu dizer se essa técnica vai funcionar ou não. Eu vou falar das técnicas que a gente tem aqui no método terapia do inconsciente. A gente usa a respiração, sim. Mas, por exemplo, a maioria das técnicas do mercado usa respiração para relaxar. Aqui a gente não usa respiração para relaxar. Porque se você coloca o seu cliente para relaxar no momento em que ele precisa resolver um problema, ele sai da postura essencial de resolução e entra numa postura de passividade e a responsabilidade para a cura fica com quem? Fica com o profissional. E a responsabilidade da cura tem que ficar com o cliente, porque o recurso e a solução está dentro dele, tá? Então, a gente utiliza técnicas para ajudar essa pessoa a perceber esses sentimentos que estão bloqueando ela. Esses sentimentos, ele é a manifestação de uma memória de dor que não foi curada. Quando essa pessoa começa a perceber esses sentimentos e ela começa a entrar nessa postura, usando a respiração para identificar esses sentimentos, e o terapeuta está numa postura dentro dessa ordem que eu expliquei para vocês aqui, né, disponível para ajudar, é muito comum, Silvânia. E aí, usando a fala, a linguagem projetada para acessar o inconsciente, que essa pessoa comece a acessar essas memórias dentro dela, mas totalmente consciente, como aconteceu com você. À medida que essas memórias elas começam a ser acionadas, é necessário que, à medida que elas estão sendo acionadas, o profissional que está conduzindo, ele já vai tratando esses sentimentos e resolvendo junto com o cliente, ensinando o cliente a resolver essas emoções. E aí, esse cliente também precisa entender o seguinte: essas dores que foram estabelecidas nessa experiência traumática de vida intrauterina me fez adotar um padrão inconsciente de comportamento, que geralmente contém medo, raiva e culpa. E aí a gente nasce com medo, com raiva e com culpa. A sua vida toda foi medo, raiva e culpa, medo, raiva e culpa, medo, raiva e culpa, medo, raiva e culpa. Foi ou não foi? Sim. Foi. Isso começou dentro do útero. Então, a gente precisa tratar essa memória lá onde começou. Não é só saber que ela existe. Medo de quê? Ah, não, mas foi medo de morrer. Às vezes não. Às vezes a experiência foi essa, o medo tem outra origem. A raiva, às vezes eu fiquei com raiva da minha mãe, às vezes eu fiquei com raiva do irmão, às vezes eu fiquei com raiva de mim, às vezes eu fiquei com raiva de Deus. A Ale tá perguntando se é hipnose. Ale, aqui eu tenho formação em PNL, eu tenho formação em hipnose, eu tenho informações em várias abordagens, tá? Mas aqui eu ensino os meus alunos a ajudar com que o cliente acesse essas memórias de forma totalmente consciente, de olhos abertos. Alguns clientes pedem para fechar os olhos. Qual é a orientação que eu dou? Por enquanto, não. Porque tem muitos clientes que fecham os olhos, vão para a mente e começam a imaginar coisas. Só que quando o cliente faz isso, pelo treino e pela experiência, eu já ensino para o próprio aluno perceber quando o cliente está na mente, ele está criando ideias. E não é uma memória que vem daqui. Então, esse processo de tomada de consciência, gente, ele vem pelo poder da comunhão, onde um coração está disponível para o outro. E nesse encontro, eles caminham na cura. Não é adivinhação. Eu tenho pavor de adivinhação, de métodos que são usados como adivinhação. Isso é um perigo. Vocês estão vendo? Ela está travada na dor. Ela está travada na dor. Mirelle, por que você não vai fazer a técnica aqui? Porque as outras vezes que eu fiz, vou falar seriamente para vocês, tiveram várias pessoas irresponsáveis que viram eu trabalhando aqui, eu já entendi como é que faz, e começaram a aplicar isso nas famílias. E aí faz lambança. Então, por causa de alguns irresponsáveis, às vezes eu não faço quando não é aluno. E eu não tenho segurança para fazer. Vocês entendem, gente, a seriedade do momento que a gente está vivendo? Vocês estão entendendo a seriedade do problema que a nossa sociedade está enfrentando? Então, Ale, aqui sim, a hipnose, ela é fantástica em alguns pontos. A PNL é fantástica em alguns outros pontos. O problema é como as pessoas usam algumas técnicas. Elas usam as técnicas para práticas que não são práticas de cura. Entende? Isso é desrespeitoso. A gente acha que está curando, mas não está. Isso não é saudável. Agora, eu acredito que a cura ela vem da comunhão. Eu acredito, por exemplo, que só da gente estar aqui reunido com o mesmo propósito de ajuda, muito sai daqui curado. Porque o poder de curar, gente, ele não é de um indivíduo. Mas nós podemos sim nos habilitar, nos capacitar, mas entendendo que ela é um ser que tem dentro dela a força da cura. Então, quando eu acho que é a técnica que cura, quando eu acho que eu que curo, às vezes eu vou lá, toco na ferida da pessoa e não resolvo. Compreende? Então, Silvânia, para eu te explicar isso, eu teria que ter várias aulas para te ensinar, entendeu?
E eu não vou fazer intervenção. Eu até falei para a equipe, eu falei, tá bom, não vou fazer intervenção hoje. Porque depois a gente tem trabalho de gente que começou a fazer, porque viu aqui. Imagina, que responsabilidade vem aqui, vem uma técnica e vai aplicar. Então, isso é uma dificuldade para mim, que eu fico preocupada. Então, às vezes, eu sinto segurança no grupo para fazer, às vezes eu não sinto, e eu obedeço isso. Eu oro antes de entrar aqui, eu busco discernimento, eu ouço a equipe. Às vezes a equipe fala para mim, não faz. Às vezes a equipe fala para mim, faz. E às vezes eu falo para a equipe, tá, eu não vou fazer. Se na hora eu sentir de mudar, eu mudo. Entendeu? Gente, porque a gente tem que ter compromisso e responsabilidade com as coisas. Então, Silvânia, o que eu posso te dizer? Eu não conheço o que você está usando, não conheço o que você está fazendo. Mas eu vou te garantir, não está te fazendo bem. E é só você olhar aqui para a câmera que você vai ver isso. Se vocês observarem, ela está totalmente congelada numa dor. Na dor que começou dentro do útero. Ela não saiu de lá, está lá na dor. Está no transe da dor. Compreende? Então, se o que você está fazendo não funciona, para de fazer. É simples, gente. Se não está funcionando, você para. Porque se você está indo para um caminho que ele é errado, depois não tem atalho para voltar. Você vai ter que voltar todo o percurso errado. Então, antes parar antes. Combinado? Tá? Então, por exemplo, a gente usa a respiração. Não é para relaxar. Não é. Para concentrar no organismo e perceber que o organismo vai te levar lá na memória traumática. Por que o organismo faz isso? Porque ele precisa de cura, ele quer cura e a cura está dentro dele. Aí você volta lá na memória traumática. Quando eu chegar na memória traumática, é perceber esses sentimentos, ordenar esses sentimentos, identificar qual padrão inconsciente foi formado a partir desses sentimentos, explicar para o corpo. Gente, isso aqui é muito forte. Por exemplo, muitas mulheres que geram bebê, eu preciso falar essas coisas mais profundas para vocês entenderem a seriedade do que é a cura, do que é ajudar as pessoas a curarem. Muitas mulheres engravidam e sofrem perdas gestacionais. Elas não sabem que elas engravidaram. Elas não sabem que elas estavam gestantes. A cabeça delas não descobriu, mas o corpo delas, a hora que o óvulo encontra o espermatozoide e a vida começa, o organismo humano é perfeito. O ser humano em si não é, mas o organismo dele é. Então, quando começa uma vida dentro da mulher, todo o corpo dela se prepara para receber esse bebê. Todo o corpo da mulher se prepara. E mesmo que ela não tome consciência, o organismo dela espera esse bebê. Só que quando esse bebê morre, a dor da morte também acontece dentro dela. Então, Silvana, na medida que eu vou falando isso, você pode, inclusive, perceber o que aconteceu com a sua mãe, quando você e seu irmão estavam lá dentro. Então, quando esse bebê morre, essa mulher também sente essa dor dentro dela da morte. Então, o que acontece? Muitas mulheres perdem o bebê antes dos 2 meses de gestação. E a dor da morte, gente, eu não estou falando de espírito, pelo amor de Deus. Eu estou falando de sentimentos e emoções dentro de um corpo material. Tá claro isso para vocês? Esse corpo, ele continua sentindo a dor dessa morte. Quando esse bebê parte, às vezes o bebê é expelido do corpo, mas às vezes o bebê é absorvido pelo corpo. E como essa mulher não tomou consciência na cabeça dela, ela não consegue administrar os sentimentos e as emoções que estão dentro dela, e esse corpo, às vezes, continua se comportando como se ele estivesse gestando. Então, a mulher continua ganhando peso, ela dorme mal, ou ela dorme muito, ou ela dorme pouco, ou ela come muito. E é por isso que, às vezes, muitas mulheres têm um vazio dentro delas enorme, que a falta que ela sente desse bebê que não se desenvolveu e que o corpo estava preparado para receber. Aqui, como que você faz, Mirella? Que técnica que vocês usam? Aqui nós ensinamos essa mulher a ensinar para o corpo dela que a gestação terminou, que a gestação concluiu. E imediatamente, inclusive um dos depoimentos aqui, que não vou falar qual foi o conteúdo que nós trabalhamos dessa aluna, né? Mas ela conta ao final quantos quilos ela perdeu. Aqui nós temos um depoimento de uma aluna que ela gastou mais de 300 mil reais em tratamento para obesidade. Uma aula que ela fez ao vivo, em grupo. 22 dias depois, ela tinha perdido 8 quilos, sem fazer nada. Só com a aula que nós trabalhamos, essa dor dela. Entende, Silvânia? Tá? Então, o caminho, querida, a cura está dentro de você. Tome cuidado com o processo que vai só tocar na ferida e não vai desenvolver. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Quem mais, pessoal? Jô, vamos lá. Deixa eu responder a Lê, né? A Lê me perguntou se as técnicas que a gente utiliza aqui, PNL, hipnose, né? As diferenças das técnicas. Gente, uma das coisas que eu falo muito assim, ó, na verdade, eu estudei diversas abordagens profundamente. Por exemplo, eu não sou psicanalista, tá? Mas eu estudei muito a psicanálise. Eu sou psicodramatista, estudei muito psicodrama. Como eu expliquei aqui, eu tinha compulsão por estudo, porque eu queria resolver meu vazio por tudo. Ok? E o que a gente precisa entender da psicologia, né? Ela está perguntando da psicanálise e da constelação familiar. A psicanálise foi a abordagem que falou pela primeira vez sobre o inconsciente. Na verdade, o Freud, que falou com mais profundidade. Antes dele, diversos filósofos falavam sobre o inconsciente já, antes do Freud. Mas Freud foi quem aprofundou, quem falou do inconsciente, do subconsciente. Enfim, ele disse que o inconsciente existia, que existia uma força dentro de nós que era maior do que a nossa capacidade de entendimento conseguia resolver. Ok? Foi o que falou pela primeira vez. Nós temos diversas técnicas de acesso ao inconsciente. Hipnose, PNL, constelação familiar e daí por diante. Tá? Agora, o que a gente precisa entender dessas técnicas? A maioria dos profissionais
Quando eles vão buscar um conhecimento, eles estão focados numa técnica que seja mágica para resolver o problema de qualquer maneira. E aí vocês vão encontrar profissionais que muitas vezes vão usar técnicas de maneira indevidas. Ok? E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se mistura tudo e muito. E muitas vezes as pessoas estão usando técnicas sem saber o para quê. Para que a técnica? O que essa técnica de fato está fazendo? O que ela realmente está tocando? O que realmente ela está trabalhando? Então, tem várias técnicas que elas são usadas de maneira muito indevidas. As pessoas falam, o problema é a técnica. Não, o problema são as pessoas que usam. Agora, se você perguntar para mim, Mirela, você aconselha trabalhar com hipnose? Você aconselha usar a hipnose para acessar o inconsciente? Não, hoje meus alunos aqui não usam hipnose para acessar o inconsciente. A gente trabalha a condução para uma tomada de consciência com a pessoa totalmente consciente. Na maioria das vezes de olhos abertos. Em alguns casos, quando ela quer fechar os olhos, ela fecha. Mirela, e a PNL? PNL, gente, para mim ela é fantástica. Num aspecto, na linguagem. PNL, ela tem uma técnica, ela tem uma maneira de explicar a forma como você deve usar a linguagem no tratamento, que para mim é fantástico, porque de fato, você pode ter uma linguagem que facilita o seu cliente a digerir a informação, ou você pode ter uma linguagem que atrapalha. A PNL é muito boa ao ensinar a linguagem, mas tem muita gente que usa PNL para manipular as pessoas, inclusive estelionatários e etc. Mas não tem, a técnica, ela é boa. Ela ensina de fato que quando você usa a linguagem de determinadas formas, a pessoa pode assimilar mais ou menos aquilo. Ok? Agora, qual que é o ponto da constelação familiar que está sendo o maior desafio, né, do momento? O que está acontecendo? Gente, a constelação familiar é uma técnica de acesso ao inconsciente. Ok? Assim como a hipnose, assim como a PNL, assim como tem pessoas que utilizam a técnica de acessar o inconsciente, que não é constelação, também de maneira indevida. Todo mundo fica impressionado quando se acessa o inconsciente. Isso impressiona todo mundo. Mas isso não é o mais impressionante. O impressionante é você conseguir acessar e curar. Então, a constelação é uma técnica que traz à luz o que estava no inconsciente. Só que o que acontece com ela é que se você tomar consciência com o que está no seu inconsciente e curasse, ela estaria promovendo curas mais definitivas e com mais profundidade do que mostra aí. Então, eu fiz 3 formações em constelação familiar. Gente, eu preciso dizer uma coisa importante para vocês. Tem muita gente criticando um monte de coisa. E quando você pergunta pra pessoa, você fala, você se especializou nisso? Você conheceu aquilo? E aí, vocês entendem? E aí, quando você vai ver, a pessoa não tem base para discutir, tecnicamente falando, discutir no bom sentido, né? Para a gente conversar tecnicamente falando, tá? A constelação familiar é uma técnica, sim, de acesso ao inconsciente, tá? Eu fiz 3 formações em constelação familiar e só montei um grupo de constelação familiar uma vez com a turma 1, porque me pediram para mostrar como é que a constelação funcionava. Como estava uma febre, eu entendi assim, eu vou fazer para eles verem, para eles não encontrarem isso lá fora. Porque todo mundo está misturando muitas coisas. E eu fiz uma única vez. Mirela, por que você nunca usou a constelação familiar? Porque eu sempre senti uma direção interna. Tá? E quando eu falo uma direção interna, gente, eu vou pedir licença para falar daquilo que eu acredito, no poder do Espírito Santo, que é o que eu acredito que me direciona. De que não era adequado eu usar aquilo, que não era necessário usar aquilo daquela forma. Então, eu nunca vendi constelação familiar. Agora, a abordagem da constelação, tem muito conhecimento da constelação, que para mim é muito claro dentro do consultório e muito de acordo com os meus princípios. Agora, Mirela, você acha que a constelação familiar é uma técnica que não é confiável, é uma técnica... Eu não uso. Porque eu entendi o seguinte, o que o Espírito Santo revelou dentro de mim, o que eu entendi ao eu estudar tudo que eu estudei psicanálise, estudei psicodrama, estudei Milton Erickson, que é a hipnose, estudei tudo que vocês imaginaram. Tudo, estudei muito, com muita profundidade. O que eu entendi? Gente, se a constelação familiar, ela revela questões inconscientes da sua história através de outra pessoa, e isso não é espírito, tá, gente? Na minha visão, não é espírito. Mas tem muita gente usando como se fosse. Imagina o que você pode perceber dentro de você e curar dentro de você, se você está atento àquilo que você é. E foi isso que eu foquei. E aí eu vou abrir um pouco da minha confiança na crença que eu tenho que é em Deus. Então pensei, se o Espírito Santo está dentro de mim, é ele que vai me curar? E se eu não estou conseguindo isso, de fato, na comunhão com a pessoa, com o coração voltado para a intenção de me ajudar, nós vamos conseguir. E é isso que a gente faz. Agora, é técnica, tem técnica. Agora, eu não consegui, não dá para eu explicar 1 ano de formação em uma aula. Vocês precisam entender isso. E o fato de eu não mostrar isso não quer dizer que não tenho. As provas sociais estão aí, elas são vivas. E aí tem gente que tem a ousadia de perguntar, mas por que você cobra mais caro? Tão caro? Gente, porque foi caro o estudo para mim. Foi muito caro estudar do tanto que eu estudei. É muito caro poder manter tudo isso. A Maria Luísa está falando que o CFP, ele não recomenda, não reconhece a constelação familiar. Maria Luísa, ele não reconhece, tá? E tá tudo bem. Agora, a gente precisa entender que o CFP e o CRP também tem muitas coisas que ele não deveria reconhecer e que ele reconhece. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente? CFP, CRP, qualquer profissional que vocês procurarem são humanos, e todos os humanos são imperfeitos. Não existe humano na Terra perfeito. Na minha visão, não existe. Naquilo que eu acredito, houve um, que foi Jesus, que passou aqui. Só ele. O resto é tudo imperfeito. Então, quando você tiver uma dúvida mesmo para tomar uma decisão e para fazer algo sobre a sua vida, e as pessoas que você pediu e que você está procurando não esclarece, pede para o Espírito Santo. Ele vai te revelar. Agora, tome cuidado com as autossabotagens, com o inconsciente, com as forças do mal que tentam parar a gente.
Mirella, então você recomenda fazer constelação familiar? Gente, eu tenho uma gratidão pelo Bert Hellinger, porque tem muita coisa do conhecimento dele que ele ensinou e que eu aprendi com ele. Não foi com a esposa dele, não foi com nenhuma outra pessoa, foi com ele, com o Décio também, que é uma pessoa que eu respeito, que foi muito válido para mim. Agora, eu não senti segurança para aplicar a técnica. Tanto é que na clínica, quando as meninas entram, eu explico isso para elas. Eu não senti, não vou aplicar, não vou usar. Hoje eu tenho um conjunto de conhecimento que me traz resultados mais rápidos, mais definitivos, mais duradouros e está dentro dos princípios que eu acredito. Então, são esses princípios que eu uso. Agora, vocês precisam entender assim, ó, não é tarefa minha convencer vocês. Até porque, na minha visão, quem convence é o Espírito Santo. Essa tarefa não é minha. A minha tarefa é ser uma prova viva daquilo que eu alcancei na minha vida e do que eu alcancei nas pessoas. E eu estou aqui para mostrar para vocês. E não estou aqui para me exibir. Porque se eu tivesse aqui para me exibir e mostrar para vocês que eu posso fazer, que a gente consegue com a técnica, o que a gente faria? O que eu faria agora? Uma intervenção na Silvânia. Só que pensando nela, preservando ela, se ela não tivesse feito nada, talvez eu até faria. Mas como ela já fez, como ela tá aplicando um monte de coisa, como as coisas estão confusas na mente dela, se eu fizesse, ela ainda não tomou uma escolha de ser curada. Por mim. Por mim. Ela tá fazendo um outro caminho. Vocês entendem, gente, o que é ordem? Então, como ela está no outro caminho, como ela começou um processo e esse processo não foi concluído, né? Não convém eu entrar no meio do caminho, sem ela ter decidido, e fazer uma intervenção para mostrar para vocês que a coisa funciona. Agora, eu quero dizer para vocês, não fique esse profissional mimimi que quer discutir qual é a melhor técnica, não. Isso é perda de tempo. Então, vocês não vão me ver falando mal de constelação familiar, nem muito menos falando para vocês procurarem constelação familiar. Se eu acreditasse que a constelação familiar sozinha, por si só, curasse, eu estava fazendo técnica de constelação familiar. O que eu uso é o conhecimento de algumas questões que a constelação familiar também fala. Mas se vocês forem pegar o meu conteúdo aqui, vocês vão ver que eu falo coisa que o Freud fala, e Freud não acreditava em Deus, gente. E eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. E por isso que o Freud falou lá em 1910 é totalmente inválido? Não. Eu sinto muito pela ignorância dele, porque para mim é ignorar, no sentido de ignorar algo que é tão valioso. Talvez se ele tivesse tido esse conhecimento, talvez ele tivesse alcançado ainda mais resultados. Mas quem sou eu? O que ele me entrega foi válido, é respeitado, ajudou várias pessoas. Agora, quando se fala de psicanálise cristã, talvez a pessoa que está oferecendo psicanálise consiga enxergar a visão cristã ali na psicanálise. Mas Freud não acreditava em Deus. Ele deixa isso muito claro. Compreendem? Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa ter distinção nas coisas. E compreender que todas elas estão interligadas. Não é sobre uma técnica que vai te salvar ou vai salvar o seu cliente. É sobre você entender de gente. Vocês precisam de formação que ensinem para vocês sobre gente. E que, de preferência, essa formação esteja alinhada com seus princípios. Se você acredita em espírito, em outras vidas, estou sendo claro com vocês, não está disposto a ser tocado no seu coração para ter uma outra visão, não é comigo. Porque aqui vocês vão encontrar um caminho diferente, vocês vão ser despertados para outra visão. Que é a visão que eu sigo nela, é natural, a gente acaba oferecendo aquilo que a gente tem. Mas, Mirella, você tem alguma coisa contra quem acredita em espírito? Não tem nada contra ninguém, gente. Eu amo qualquer ser humano que se aproximar de mim profundamente. Profundamente, eu amo todo ser humano que se aproximar de mim, mas nenhum deles vai ter mais do meu amor do que Jesus tem. Nenhum deles. Porque não foi CFP, não foi CRP, não foi nenhum professor meu, não foi nenhum desses estudiosos que eu estudei que me ajudou a salvar a vida e a curar pessoas. Isso vocês precisam saber de uma vez por todas. E se tem gente que vem aqui, mas eu duvido que ela é cristã, problema seu. Se você duvida, problema seu. Se tem uma coisa que eu não tenho que dar satisfação, é da minha relação com Jesus e com o Espírito Santo. Não estou aqui para ensinar a Bíblia para vocês, eu não sou pastora. Eu tenho um respeito tremendo pelos pastores. Não é por acaso que o meu segundo maior público como aluno são os pastores. Porque eu me atenho àquilo que eu aprendi na psicologia. Mas, sim, o que eu explico não está longe do que eu acredito da palavra. E é isso que eu quero recomendar que vocês façam. Que vocês busquem. E, gente, mesmo quando você está na mesma religião, tem denominações que acreditam em determinadas coisas, tem denominações que acreditam em outras, então vocês precisam entender, o ser humano é imperfeito. Você está na dúvida, vai esclarecer com o Espírito Santo. É ele que convence. Ok? Gente, eu sou profunda e sou intensa. É bom vocês irem me conhecendo, tá? Vamos lá, Jô. Tem mais perguntas aí? Sim, tem várias perguntas aqui, Mirella. E tem aqueles casos, né, que foram inscritos. Aí você vai Então, me vamos falando. lá, porque eu já sei que já tem gente cansada por aí, mas vamos conseguir concluir bem, respondendo a Ok. maioria. Vamos lá. A Vânia perguntou. Bom, vamos ouvir primeiras perguntas, de repente já está aí, eu estou perguntando. Ah, ok. A Vânia perguntou, e filhos, podemos ajudar com o atendimento? Os filhos, gente, está dentro da ordem, né? Está dentro da ordem você ajudar seus filhos. Essa é a sua tarefa aqui, né? O que a gente não pode é assim, quando a gente está muito, muito, muito confuso, muito adoecido, e a gente vai tentar ajudar, seja os filhos, seja qualquer pessoa, a gente faz bagunça. Então eu oriento para você se cuidar primeiro, né? Mas aqui nós temos vários relatos, inclusive, Pablini, vamos anotar, para pedir para os nossos alunos gravarem os depoimentos daquilo que eles conseguem quando eles ajudam os filhos. Os primeiros a serem curados, gente, assim como são os primeiros a serem adoecidos, né? Se tiver alguém aí, algum aluno, já vai colocando no chat, já vai escrevendo aí, tá? Só para a gente não tomar muito tempo da aula. Ou se alguém tiver algum depoimento mesmo assim, achar que vai promover uma cura geral, levanta a mão. Mas não vamos perder tempo, tá? Mas é isso, Vânia, tá? Tá dentro da ordem, né? As mães vêm realmente para curar seus filhos, para ensiná-los, né? Agora, toda cura que você promove nele, em você, imediatamente eles já são curados também. Ok?
Então, vamos lá. Marido não, tá, gente? Por favor. Marido não. Já vou adiantar, nem pais, tá? Mirelle, como é que a gente faz? Como é que a gente faz para ajudar o marido? A gente se cura. Como é que a gente faz para ajudar os pais? A gente se cura e deixa os pais em paz. E a gente segue servindo a vida. Enquanto a gente cuida da família dos outros, eu acredito muito nisso. Tem pessoas que vão cuidar da nossa. E aí você vai ver a cura. Quanto mais a gente tenta curar as pessoas da nossa família em desordem, mais bagunça a gente faz. E menos cura a gente tem. Quando a gente cura a família dos outros, se ocupa só com os nossos filhos, a vida flui e geralmente os nossos familiares também encontram a cura. Vamos lá, Jo. Essa agora é do seu Antônio Carlos. Seu Antônio diz o seguinte: então, Mirela, eu preciso saber o que eu faço quando chegar ao conhecimento de uma situação bem delicada. Uma pessoa, ou seja, uma perdeu o filho de uma forma muito cruel. Infelizmente, foi esquartejado em vários pedaços e sumiram com os restos mortais. E eu não sei o que fazer. Foi na quarta-feira passada. O nome dele é Antônio. Seu Antônio Carlos. Isso, ele está aí. Antônio, olha só, eu sou psicóloga jurídica e criminóloga, e lembrei bem, vocês lembram aquele caso que teve, daquele Tiago, que era um psicopata, que matava as mulheres de 20 e poucos anos, ele pegava no ponto de ônibus, né? Lembrei de um atendimento que eu fiz com a mãe dele, com a mãe de uma das meninas. Gente, essa é uma dor muito profunda, e a gente se preocupa muito com esses casos complexos, e eles só ficam extremamente difíceis quando as nossas dores estão muito grandes. Às vezes, o que essa pessoa precisa é que você suporte a dor dela. Por que é tão difícil de suportar uma dor assim? Justamente porque as nossas não estão curadas. E aí a gente sente pena do cliente. E quem tem pena do cliente, na verdade, sem perceber, de forma inconsciente, está subestimando o cliente. Então, Antônio, essa pessoa, ela precisa da sua presença real. Ela precisa poder desabafar, ela precisa, às vezes, ficar brava com Deus. Quando o cliente está muito bravo com Deus, eu falo para ele assim, ó, você pode até ficar bravo com Deus, mas não desista de se relacionar com ele. Se você está bravo com Deus, fala para ele, pai, tô bravo, tô triste, tô magoado, você deixou isso acontecer. Mas não desista. Então, o que você precisa é suportar realmente. Agora, gente, quando a gente tem técnicas de acesso ao inconsciente, a gente pode ir um pouco mais profundo. É comum acontecer. Quando a gente utiliza essas técnicas, tá? A gente utiliza as técnicas, é muito comum a gente perceber que quem morreu já estava num estado depressivo e estava inconscientemente provocando a morte, buscando a morte. É um movimento inconsciente. Ela sente uma dor profunda, tem dificuldade de estar na vida e por isso acabou morrendo. Tá? Então, quando a gente usa algumas técnicas de inconsciente, a gente pode aliviar essa dor de uma forma mais profunda mesmo, tá? Mas como não é o seu caso, Antônio, o que eu te sugiro é que você suporte mesmo ela na dor. Ela ouça, permita ela manifestar raiva, porque, gente, nessa hora a pessoa ouve muita besteira. A pessoa não pode expressar o que ela está sentindo, ela não pode, né? Mas não acolha ela no vitimismo. A gente só consegue ter essa postura de permitir a pessoa se manifestar e não acolher ela no vitimismo quando as nossas dores estão mais curadas. Ok? Tá bom? E aí a gente não pode ter dó, tá? Deixa eu só contar rapidinho. Gente, se alguém tiver algum depoimento aí, algum aluno, alguém tiver algum depoimento dessas questões, porque às vezes eu fico tentando otimizar o tempo aqui, né? E eu sei que eu acabo impedindo vocês de falarem. Pode ficar à vontade, tá? Eu só vou contar esse caso uma vez. Tá. Eu só vou contar esse caso, por exemplo, essa mulher, quando ela chegou para mim e ela tinha perdido a filha nesse caso, né, de homicídio, ela chegou e aí outra pessoa da família trouxe ela. E ela chegou e falou, ela tá em estado de choque, ela não reage, ela não conversa com ninguém. E ela sentou na minha frente, quando ela sentou na minha frente, eu já comecei a orar, porque eu pensei assim, gente, essa mulher, bem mais velha do que eu, muito mais experiência, eu nunca passei por uma dor dessa. Será que eu tenho condição de ajudá-la? Essa é a pergunta que a gente faz. E aí eu pensei assim, tem que ter alguém que ter coragem para ficar com ela, e eu vou ter. E aí a pessoa da família falou assim para mim, só que ela já passou por vários profissionais, ela não reage. E aí ela na minha frente, a filha saiu e ela parecia uma boneca de cera. Ela tava com muita raiva. Eu olhava para ela, eu via a raiva. Aí eu falava para ela, ela fazia assim. Só. Eu falava, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar aqui várias sessões desse jeito, sem a mulher reagir, sem nada. Aí eu fui, percebi, eu pensei, né? Eu tenho que ajudar ela a sair disso. Se não foi acolhendo, todo mundo acolheu até agora, eu tenho que criar um movimento nela. Eu disse para ela assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Eu não consigo imaginar o que está acontecendo com a senhora. Não consigo imaginar o tamanho dessa dor. Ela deve ser muito grande. E eu quero que a senhora saiba que a senhora tem todo o meu respeito. Todo o meu respeito. Mas a senhora não tem uma cúmplice para ter pena da senhora. Ela olhou assim para mim. Eu falei, eu não vou ficar aqui tendo pena da senhora, mantendo a senhora aqui todos os dias. Se a senhora quer ser curada, eu não tenho a mínima noção por onde a gente vai começar. Mas a senhora precisa reagir. Agora, se a senhora não quiser cura, por favor, a senhora pode se levantar e pode ir embora, porque tem muita gente aí precisando. Ela virou pra mim e falou assim, o quê? Aí ela reagiu. Aí ela soltou toda a raiva em cima de mim. Por que você tá pensando o quê? Não, 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 não. Aí tudo que ela tava entalada, num estado de choque, há semanas, ela pôs pra fora. Começou, chorou, 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 chorou. E eu não abandonei ela. Então, Antônio, você vai ter que suportar a dor dela, sem abandonar e sem ter pena dela. Ok? Pessoal, vamos lá. O que mais, Jô? Vai colocando aí.
Ok, mais uma Tá? aqui. E como trazer para o coração? Como trazer para o coração? Não, gente, já está no coração. É só perceber o coração. E por que razão que a gente não percebe o coração? Porque o trauma está no corpo. E a gente evita perceber o corpo, tá? Então, o trauma está no corpo, o que que a gente faz? A gente evita perceber o corpo. É isso. E por isso a gente não consegue trabalhar essas memórias, né? A Ana, eu tô vendo aqui no chat que a Ana colocou a questão da vida financeira, temos tudo para nos suprir, mas tudo que conseguimos é com muito esforço e não vejo prosperidade. Será que isso é um padrão que talvez se repita? Gente, tem algum aluno aí que pode trazer o depoimento? Fran, talvez você, se quiser falar um pouco a questão financeira, eu acho que é a questão da maioria, né? A maioria das pessoas que tem esse desafio com a questão financeira. Né? A Tânia, ótimo, Tânia. Eu peço às vezes para Fran e tudo que eu tenho mais liberdade. Eu não vi que a Tânia estava aí. Tânia, vamos lá. Tânia, conta para todo mundo de onde você está falando. Estou aqui em Dubai, nos Emirados Árabes, né? Aqui já são 5 e pouco da manhã, mas eu faço questão de acordar 2 horas da manhã para assistir suas aulas, Obrigada. porque na última aula eu trouxe uma questão sobre a financeiro mesmo, né? De eu subjugar o outro a capacidade de cobrar, né? E você me fala uma coisa aqui, falou assim, que você percebeu em mim que meu valor já eu podia aumentar, e eu não percebia. E quando você me trouxe a consciência, a cliente falou assim, você entrega muito mais do que você cobra. A cliente começou a perceber. E daí eu tava com medo de cobrar mais, e aí até a pessoa começou a me dar mais, assim, sabe? Porque aqui o dinheiro não é problema, né? O problema é a gente que tem medo de cobrar. Dinheiro nunca é E problema, né, Tânia? Nem em lugar aqui nenhum. Aqui também e não. quando você olhou pra mim e falou assim: "Nossa, eu te vejo que o seu preço já tá baixo, você tem que aumentar". E eu falei: "Nossa, mas como é que ela viu isso?". E aí na mesma semana, a cliente falou pra mim, falou assim: "Nossa, você entrega muito mais". E eu fiquei: "Meu Deus, Mirella viu, e como que pode, né?". E eu tudo tá com Deus vai mostrando o caminho, né, e eu sou muito grata por ter entrado nessa formação. A prosperidade foi uma coisa que eu entrei pra trabalhar e ela já me devolveu muito mais do que eu esperava. Então, agora nós vamos combinar que no nosso próximo encontro eu quero saber para quanto é que foi sua sessão. Aqui. Gente, porque é assim, ó, quando você movimenta o inconsciente, é muito lindo isso, né? Quando eu digo para ela assim, nossa, mas você tem muito mais, né, para receber. É algo que a gente já, a palavra já foi lançada, o inconsciente já foi movido, e é incrível. Aí os clientes vêm, eles te confirmam. E o cliente, às vezes, quase te pede, por favor, aumenta o preço dessa sessão, porque o cliente fica envergonhado de receber muito e pagar pouco. Né, Tânia? Sim, foi isso mesmo que aconteceu, assim: "Nossa, eu nunca passei por uma sessão assim, tão profunda, em apenas uma sessão", e e eu vou muito com a acupuntura, depois eu trabalho a parte, né, a parte do inconsciente, né, porque todas as dores físicas têm um padrão, né, emocional instalado lá dentro, e quando a gente vai mexendo, mexendo, eu falei assim: "Nossa", aí ela traz uma consciência muito grande. Teve uma pessoa que saiu dos 90 quilos para 52 quilos em menos de 1 ano. Então, tudo que acontece no corpo começou no psíquico. Daqui uns dias você já não está mais usando acupuntura. Porque você vai ver que é perda de tempo. É mais Eu ou vou menos contar. isso, eu só faço acupuntura pra validar, né, porque a pessoa É, paga e fala assim: "Ai, você não vai mexer em mim?" Eu falo assim: "Vou", mas quando a palavra é que nem você fala assim, é a comunhão, né, é falar com o coração da pessoa. Então é, quando eu percebi que você conversa com o coração da pessoa, o subconsciente dela, o inconsciente dela entrega tudo. O é. inconsciente dela vai entregando tudo. E é o que você falou, a ferramenta, a cura tá tudo dentro dela. E quando você acessa o coração, é uma ponte tão, assim, leve de ser trabalhada, tão tranquila, que é que nem você falou, ontem eu fiz uma sessão em 15 minutos. E eu falei: "Meu Deus", e ela: "É só isso?" Eu falei assim: "Só isso não, parece que os 15 minutos parece que foram muito intensos, assim, sabe. Foi E muito o legal. resultado já veio e foi suficiente. Sim, Obrigada. Isso que a Tânia, gente, imagina. ela acabou de começar, né, Tânia? Com Sim, muito... sou da turma eu, 4. eu fico pensando assim, gente, ela pode assistir hoje nem a aula oficial da turma, né? É uma aula para quem tá, né? Quem ainda nem se decidiu. E ela tá Mas aqui toda aula comigo, tá sua é uma ligada. surpresa, é curas, né, que traz pra gente. Só de ouvir e estar participando da aula é muito intenso, é muito legal. Tá bom, muito obrigada, viu, Obrigada, querida? Nosso próximo assunto é o preço da sessão. Quanto é que você colocou? Aí vocês vão ver o que que é a agenda lotar. pode deixar. Né? A agenda lota quando a gente aumenta o preço dentro do que realmente é equilíbrio, né? Vamos lá, Jô, quem mais? Ok, a Maria A Tatiane Luísa. está perguntando aqui, peraí, rapidinho. Se na Ok. farmácia também tem conhecimento de neurociência. Gente, e regulação emocional. Gente, eu explico o inconsciente de uma maneira bem na minha visão, bem mais clara, bem mais compreensível, né? A neurociência tem uma maneira de explicar, cada formação tem uma maneira de explicar, né? Mas para mim, eu acho a neurociência... Porque, assim, ó, entenda uma coisa, gente, o problema não é só explicar a teoria de como funciona. É principalmente ir até lá e resolver. Né? Então, por exemplo, a questão da regulação emocional, eu vou ser bem sincera, para mim já não faz sentido nenhum você colocar a pessoa para se autorregular, quando na verdade você tem que tratar, tratou, não precisa de ficar fazendo técnica de regulação emocional. É a minha visão técnica, tá, gente? Sem querer desmerecer ninguém. Nenhuma abordagem, nem nada do que existe, tá? Pode, ó, peraí. A Paula tá falando, eu sinto queimar no meu coração que tem o propósito de guiar as pessoas no processo de cura, mas ainda estou travado em algo que é meu. Pode ser duas coisas, né? Algumas coisas. Uma pode ser um processo de autossabotagem, né? Outra pode ser a força, para quem acredita, do mal, querendo te parar, porque você tem um potencial muito grande de cura. E outro ponto é que você precisa encontrar dentro de você a cura necessária. Então, é só você entrar num processo onde você tem as duas coisas. Vamos lá, Jô. Ok, Maria Luísa, ela pergunta, Mirella, pediram para atender em meu espaço e me passar a porcentagem. Então isso é perigoso? É. É bom que você, assim, o Rodrigo, inclusive, ele é gestor de clínica, tá? Ele ensina as pessoas a fazerem isso e etc e tal. Mas quando a gente fala de terapia, gente, é importante tomar cuidado.
tá? Porque às vezes na terapia, por exemplo, às vezes a pessoa está usando alguns métodos, algumas abordagens que movimentam o plano espiritual. E, sobretudo, de uma maneira que não tem a ver com seus princípios, né? Então, para quem acredita no mundo espiritual, eu acho bem importante tomar cuidado nas escolhas dos profissionais que vão trabalhar dentro do seu espaço, tá? Tá, pode ir falando. Mirela, pode falar sobre Síndrome do Salvador? É tudo isso que eu falei aqui. Vou falar mais um pouco, tá? A Paula tá falando aqui, ó. Eu estou na dúvida se é a minha hora de entrar no curso ou se tenho que me curar. Paula, as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Deixa eu explicar para vocês. Essa ideia, igual as pessoas falam assim, eu tenho que entrar no... Não, eu vou me curar para entrar no relacionamento. Antigamente, a gente não tinha estágio aqui, mas só o movimento extra, ele já é um instrumento de cura tão forte, só de você estar em comunhão com a gente. Cura muito mais do que qualquer método terapêutico. E agora a gente ainda tem o estágio. Então, assim, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não é fazer a vida, gente, ela é bela, ela tá passando. Então, não é, eu vou me curar para depois. A não ser que você esteja, assim, realmente muito adoecida e não consegue fazer mais nada, só precisa de cura. Aí você vai para o processo terapêutico, tá? Mas, do contrário, gente, eu sugiro fortemente que vocês não adiem. Porque nós estamos num tempo de emergência, de urgência. Igual que nós tivemos mães que estavam com bebê pequenos, né, durante as formações. Eu sempre falo o seguinte, se você não conseguir seguir e precisar prorrogar o prazo das aulas para você depois, a gente faz, né? Porque a gente nunca quer que você faça algo que vá contra a sua família. Nunca, nunca, nunca. Mas quem mais se beneficia são os filhos, inclusive os bebezinhos, né? Então, nesse caso, a gente conversa antes, a gente orienta, a gente faz acordo, a gente estende o prazo para essas mamães, porque é justo, né? Porque esses bebês, eles vão aprendendo, eles vão curando, né? Na medida, eu falo, né, Fran? A época que os bebês mais aprendem é quando estão dentro da barriga nos primeiros meses de vida. Então, a mãe vai ficar um ano para depois vir, né? Então, a gente sabe que vai ser mais desafiante, então a gente faz acordos, a gente conversa e fala, não, entra e vai nos posicionando. Não pode ser aquela que nunca aparece depois falar, não, vai nos posicionando. Tô conseguindo, não tô conseguindo. Mas é lindo, gente, a família inteira articula, porque a família inteira precisa de cura, é muito lindo. O marido contribui, é bem bacana, né? Bom, a síndrome da salvadora, gente, a síndrome da salvadora é exatamente isso que eu falei aqui. São pessoas adoecidas que querem salvar, né, seus familiares. Eu não gosto muito desses diagnósticos que a gente usa, né? A gente precisa tomar cuidado. Às vezes nas redes sociais a gente usa só para despertar as pessoas uma consciência. Mas entre a gente eu evito ficar usando classificações que rotulam as pessoas, né? Mas a maioria dos profissionais que estão na ajuda tem a síndrome do Salvador. Acha que salva porque é bom demais e na verdade está buscando salvar porque está adoecido demais. E aí quando está salvando se sente muito importante. Mas na maioria das vezes cria mais desordem do que ordem. Tem alguma salvadora aí que é aluna? Gente, por favor, eu peço para aluno falar, porque às vezes tem pessoas que começam a falar que não é aluno e que fala coisas que a gente não acredita. E eu tenho que interromper e não fica legal, tá? Por isso que eu peço para os alunos. Mas vamos lá, Jô, fala mais para a gente poder... Ok, vamos lá. Elisângela pergunta, essa questão de gêmeo sobrevivente, é possível existir mesmo que nunca tenha sido conhecimento de gestação gemelar? É o que mais acontece. Hoje, gente, hoje, quando você faz um ultrassom, geralmente você só identifica os bebês depois de 2 meses, depois de 6 semanas. Hoje. Então, você imagina na época que você nasceu. Então, hoje, 6 semanas numa gestação, já aconteceu muita coisa. É muito comum que os bebês que partem, eles partem ali nos 10, 12 primeiros dias. Então, às vezes, nas 2 primeiras semanas. E a ultrassom começa a identificar hoje. Entendeu? Faz sentido? E o que eu estou dizendo? Que todos nós que estamos aqui, principalmente por sermos ajudantes, possivelmente temos um histórico de irmãos que foram gerados junto com a gente que não nasceram. E que não foi identificado, porque naquela época não tinha ultrassom para identificar. Nem hoje tem, ainda mais na época que você nasceu. Talvez esse seja um dos maiores motivos do seu vazio. Inclusive, Josi, os motivos de autossabotagem. De escolher, às vezes a vida tem fluxo, né? Aí tá indo tudo bem, ganha dinheiro, de repente entra um processo de sabotar. Faço uma escolha e aí vai. Tá bom? Quem mais, Jô, pra gente ir concluindo? Aline Paloma pergunta, precisamos mudar sentimento com movimento, gerando recursos, mudando comportamentos. É isso? Repete de novo. É como se eu tivesse feito um compilado, né? Assim, Eu tô vendo. então, primeiro, precisamos mudar o sentimento com movimento. Depois, eu gero recursos para depois, e depois eu mudo comportamentos. É isso? Gente, assim, como é que eu vou dar essa resposta? Assim, hoje as pessoas estão querendo separar o inseparável. Não é primeiro eu gero o movimento, curo o sentimento para encontrar o recurso. Não, o recurso já está lá. O recurso já está lá. No movimento você já encontra o recurso. Do mesmo jeito que você já encontra a dor. Não está separado, gente. O caminho da cura é o mesmo caminho da dor. O recurso está lá. Então eu diria, não. Você está tentando separar o inseparável. Para trazer uma lógica racional e você controlar com a sua mente o movimento. Ok? Tá? O recurso já está lá, você entra em movimento com o recurso lá. No mesmo lugar que está a dor, está a solução. No mesmo lugar que está a dor, está a solução. A solução não está em você. Não tente controlar o incontrolável. Não tente explicar e colocar a teoria num passo a passo dessa maneira.
Porque quando a pessoa faz isso, é como assim, ó, se eu mexer desse jeito vai dar certo. Mas às vezes você vai pegar um cliente que é outra coisa. Então, esse entendimento articulado dessa forma, ele fica perigoso. Josi, deixa eu só colocar essa aqui, ó. Eu sou pastora, estou numa crise. Meu coração queima por aprender mais. Sinto que preciso de algo, mas estou impactada com a possibilidade da formação. Atendo gente todo dia, porém não cobro. Entendi perfeitamente sobre a importância de cobrar, mas não tenho ideia de como faria essa transição. Joselena, o que a gente mais tem aqui no curso são pastores fazendo isso, tá? Então, você pode vir para cá que nós vamos te ensinar, porque isso é extremamente necessário, tá? Ó, o que eu vou sugerir? Gente, para vocês que já têm certeza, eu vou pedir para a equipe colocar agora o WhatsApp aqui, vocês chamam a equipe agora no WhatsApp, tá? Nós vamos dar uma oportunidade para vocês, mas chama agora. Mirela, mas eu não consigo conversar agora, mas você chamou agora, essa oportunidade vai ser garantida para vocês. Porque o que está acontecendo? Tem muita gente aqui que já sabe que é o caminho. Uma pastora, então, vou ter que ser clara com você. Tome muito cuidado, porque tudo que a força do mal não quer que a gente avance. Você, como pastora, já sabe que não se dá resultado sem cobrar. E aí vocês ficam aí sozinhos, remoendo os pensamentos que às vezes estão sendo influenciados ou pela autossabotagem inconsciente ou pela força do diabo mesmo, gente. A gente não tem que ter medo de falar de diabo, não, porque ele existe, ele tá atuando aí, a gente tem que saber que ele existe e tá tentando parar a gente de fazer o bem, tá? Então, assim, não fica nesse sofrimento sozinha não, Jocelena. Chama a equipe, quem já entendeu e que tá precisando ainda de mais, né, de entender mais, de ter mais segurança, chama a equipe aí. Vamos conversar. Não se preocupe, porque ninguém vai querer vender para vocês a qualquer custo. Eu não quero aluno aqui me dando problema, inseguro, questionando, não. Eu quero aluno que quer aprender. Então, a equipe está preparada para te desmotivar se você não estiver preparado. Então, não tenha medo. Tá, Jocelena? Chama aí no WhatsApp agora. Vou pedir para elas colocarem você em contato com outros pastores. Você conversa com eles, são vários. Então, eles vão te trazer clareza. Porque você pode usar esse conhecimento dentro da igreja para pastorear e você pode ter o seu consultório fora da igreja. Então, quando a pessoa chegar, você fala assim, aqui eu vou te atender como pastora. Eu posso te acompanhar como pastora, mas a gente também pode fazer um trabalho de cura do ser emocional, que eu vou te atender como terapeuta no meu consultório. São coisas separadas. Tá? Isso é muito compreensível para qualquer pessoa. Porque como pastora, você também pode usar esse conhecimento. Faz sentido? Tá? Então tá, isso é merecido, né? Porque inclusive, lá na formação, dos livros que eu peço para vocês lerem é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Porque o que tem acontecido com muitas igrejas? Elas curam o espiritual, mas não curam o emocional e o psíquico. E aí, quando o emocional e o psíquico não está sendo curado, Jocelena, essa pessoa, ela abre brecha. E aí, todo avanço espiritual se perde porque ela entra na legalidade. Por exemplo, quando a pessoa tem um vício, e não é só espiritual, é algo emocional. Por exemplo, pela ausência do pai, por um monte de fatores. Tem a cura espiritual? Tem, mas tem as questões emocionais, que precisam ser tratadas, entendeu? A pessoa abre brecha de novo. Então, aí o avanço espiritual, ela perde. Inclusive, esse livro, gente, é o livro de um pastor que quase perdeu a família dele, porque achava que o emocional e o espiritual era a mesma coisa, até ele entender que não era. Ok? Tá, pessoal? Chamem no WhatsApp agora. Tá? A equipe tá aqui, elas já vão responder. Se não for possível seguir com a conversa hoje, né? Porque a gente tem nossa família lá, nossas prioridades. Amanhã sem falta, mas não deixa a equipe sem conversa, tá? Sem conversar. Nós somos profissionais de relacionamento. Nós estamos aqui para ajudar você, não é para empurrar um produto em você, ok? O que mais, Jô? Mirela, só surgiu uma última pergunta aqui da Valéria. Como cobramos o processo dos nossos filhos? Gente, o filho não cobra processo. O papel é de mãe, né? O papel é de mãe. Você vai atender ele como mãe. Tá bom? A mãe, ela sempre dá mais. Não tem como um filho pagar o que a mãe faz por ela. Se você cobrar do seu filho, o que vai acontecer, Valéria? Ele vai ficar arrogante com você. Ele vai falar, eu te paguei, você tem que me obedecer. Aí você cria uma desordem, tá bom? Então, os filhos, você faz uma intervenção. A Fernanda tem um depoimento lindo. Tem várias, mas vamos pedir pra Fernanda gravar um depoimento de como ela fez com os filhos dela. Acho que vai ser muito bom. Né? Valéria, como você é aluna, você vai ver ela tratar isso na aula. Ju, anota pra mim, pra Fernanda na aula dela ensinar isso, trazer isso com bastante clareza pros alunos. A Fernanda é uma pastora, gente, maravilhosa, do Mevan, tá? Faz um trabalho incrível, ela é do nosso time, e eu acho que esse é um ponto bem importante. Lise, nossa, tem um depoimento, a Lise não tá aí agora, né? A Lise também trouxe um caso bem lindo, de um trabalho que ela fez com a Lia. Inclusive, a gente levou isso para supervisão por meio de um desenho. Foi muito lindo. Coloca também, Jô, a Valéria é aluna, para a Lise contar a história da Lia, né? De como ela ajudou a Lia com o desenho, tá? É bom, gente, é muito bom quando o aluno faz essas perguntas, porque aí a gente vai incluindo isso nas nossas aulas, né? Vai ser muito bom, né? Ó, aqui só para fechar, tem mais uma pessoa. Eu nasci de fórceps. Minha mãe foi abandonada pela mãe dela com 3 anos e foi adotada por uma família que já tinha 6 filhas. Em gratidão, a minha mãe cresceu a vida toda como serva. Escolha dela ser assim. Na verdade, é uma dívida inconsciente, né, gente? Não é uma escolha. A alma da pessoa não tá livre para isso, né? E eu vim em uma época de muita dificuldade financeira. O sentimento dela durante a gestação era: não vou dar conta. Acredito que carrego esse sentimento, mesmo assim tento romper. Mas é muito doloroso, não é leve. Paula, de fato, não é leve. A pessoa que nasce de fórceps, no fundo, ela não queria nascer. A gente acha que a dificuldade do bebê que nasceu de fórceps é da mãe, mas não é. É o bebê que resiste à saída. E é como se ele saísse, Paula, à força. Quando eu olho para você, qualquer um que olhar para você, a gente pode perceber a tristeza que é estar na vida. Faz sentido, querido? Né?
Olhar para você, a gente vê o peso que é viver. Então, alguma coisa aconteceu lá dentro, enquanto você estava dentro do útero, que foi uma dor muito profunda e você queria desistir. Isso sua mãe não deixou. E possivelmente você deve ter uma dificuldade grande com ela. Porque é mais ou menos assim, gente, principalmente para aqueles que nascem nessa condição, e se a mãe ainda fica doente, ou é aquelas mães que também têm dificuldade de estar na vida, a vida é pesada, e fica hipocondríaca, porque mãe hipocondríaca, gente, não é frescura. Às vezes é uma mãe que tem dificuldade de estar na vida, e ela tem o desejo de morrer, então ela fala da morte o dia inteiro, ela fica procurando doença o dia inteiro, porque ela tá querendo morrer. Aí, na terapia convencional, a gente acha que não, que é uma vitimista, que tá manipulando, que que tá fazendo chantagem. Não, às vezes a mãe quer morrer mesmo. Ela tá procurando uma doença para morrer. E aí, Paula, quando a gente nasce sem querer nascer, ainda encontra uma mãe aqui fora que também quer morrer o tempo todo, a relação entre mãe e filha fica insustentável. Entendeu? E quando fica insustentável, aí a vida de quem tem dificuldade com a mãe fica pior ainda. Né? A Joana tá falando, meu filho resistiu para nascer e ficou sem oxigênio. Joana, então você já sabe, né? Se a aluna tem muitos caminhos para ajudar. Você já tem feito isso, né? A gente vai falar mais sobre isso. Né? Vamos colocar, gente, vai anotando aí o que a gente vai colocar na aula. Então, Paula, você precisa de um processo que te ajude a mudar essas memórias no seu corpo. Ok?